Olá, sejam muito bem-vindos, é tão bom ter a sua companhia. Olha, pessoal, tem dia que é melhor nem sair de casa, né? Cuidado ao atravessar a rua. Olha esse flagrante de um acidente em Planaltina. Esse homem sai ali com pressa, aí vai se tentar ali atravessar, se desvia da caminhonete. Olha lá, para um pouquinho, a caminhonete passa, depois ele segue sem olhar para a rua. Gente, olha, de repente vem uma moto e carrega esse homem que voa ali perto da árvore. Meu Deus do céu, daqui a pouquinho eu te conto qual é o estado de saúde dele. Roda a vinheta que tem mais assunto pra gente. Vamos trazer aqui mais alguns destaques com os nossos repórteres. Os ônibus da empresa Marechal não saíram da garagem na manhã de hoje. O motivo é inacreditável. Conta pra gente, Kátia Gomes. É inacreditável mesmo, Viviane. Acabou o combustível. E os motoristas só descobriram quando chegaram na empresa para trabalhar. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes do prejuízo para os passageiros. Ai, cada hora é uma, né, para esses passageiros. Vou te contar. Obrigada, Kátia. E caso de pet sequestrado no Sudoeste, na verdade, era briga de família. Quem roubou o cachorro durante o assalto era o ex-namorado da tutora da Cherry, que chegou a criar a cachorrinha também quando eles tinham um relacionamento. A Cherry foi resgatada bem longe daqui. Vanessa Vitória. História que virou caso de polícia já tem um tempo, viu, Vivi? Começou lá na cidade, lá no Nordeste, veio parar aqui no Distrito Federal e agora esse crime vai ser investigado por aqui. Essa cachorrinha foi localizada no aeroporto lá em João Pessoa. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes dessa história e do retorno da Cherry aqui para o Distrito Federal, já que ela foi levada no domingo do Sudoeste. Pois é, Vivi acompanhou tudo. Obrigada. Até já, Vanessa. E a Polícia Civil faz uma operação para investigar um esquema de corrupção envolvendo um servidor público do Detran aqui do Distrito Federal e empresas contratadas para fazerem vistorias nos veículos. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto. Participe comigo também do jornal. Manda uma mensagem para mim pelo nosso WhatsApp 996232421. Você já salva aí no seu celular, aí você manda uma sugestão de reportagem, comenta alguma notícia que eu trago aqui ao longo do jornal, comenta que eu vou ler ao vivo, tá? Vou pegar algumas aqui pra gente ler. E também manda aquela foto assistindo ao SBT Brasília Primeira Edição. Adoro quando eu vejo vocês aqui que estão do outro lado. Quero estar cada vez mais perto de você. Manda o seu nome, de onde você é. Vamos juntos, tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é terça-feira, 12 de dezembro. Vem comigo? Já estamos no ar. Olha, na semana passada a gente mostrou uma denúncia de uma patroa acusada de agredir as funcionárias no Sudoeste. Essa semana o caso é outro. A Polícia Civil prendeu uma empregada doméstica de 34 anos que estava furtando a casa onde trabalhava. E a gente vai primeiro com esse assunto conversar com a repórter Vanessa Vitória, que está acompanhando esse caso, está na delegacia, inclusive, para contar para a gente, né, Vivi, como foi que a patroa identificou que estava sendo roubada. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. As imagens são chocantes do tanto de coisa que tinha ali na casa dela, na cidade ocidental. Ela trabalhava num apartamento no Noroeste, teve uma mudança, né? Essa patroa morava num outro imóvel antes, em Águas Claras, se mudou e nessa confusão de mudança, ela pensou que alguns itens se perderam. Na verdade, eu até tô com o doutor Ataliba aqui, que tá à frente dessa investigação aqui na 5ª Delegacia de Polícia, e eu até falei, delegado, como é que não deu falta? Porque assim, ela começou a desconfiar, Vivi, nem foi dos itens pessoais, porque tem perfume, a gente percebe aí que é uma pessoa que gostava de andar cheirosa, porque ela pegou perfume, creme, produtos para cabelo de marcas famosas, fora os itens que ela comprou com o dinheiro que levou. Mas a desconfiança da servidora pública, que é a patroa, veio por causa do dinheiro, que começou a sumir do cofre, Vivi, de dentro do cofre, que ela achou que tinha perdido a chave desse cofre, mas na verdade ela não perdeu. Alguém achou antes e foi essa suspeita de 34 anos. Eu vou pedir para o doutor Ataliba contar um pouco da dinâmica, porque eles foram lá para casa dela, fizeram todas essas imagens e ela desacreditou
acatou também a polícia. Foi desaforada quando a polícia chegou por lá e começou a ver que tinha muita coisa que uma pessoa com o poder aquisitivo dela não teria como comprar com tanta rapidez, produtos que ela sequer tinha usado, sequer estavam abertos. Doutor Ataliba, boa tarde. A gente chama muita atenção, que foi a nossa conversa antes, por que a patroa deixou as coisas irem andando sem notar que estava sumindo ali. Ela poderia ter pego essa mulher antes, né, de sumir tanto dinheiro, uma quantidade muito considerável. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Vivi. Todos os amigos do SBT Brasília. Pois é, esse crime aí tem uma qualificadora que é pelo abuso de confiança, né? Então a empregadora ali, ela demorou para desconfiar da autora. Ela tinha plena confiança nela, já tinha trabalhado em sua casa anteriormente, tinha pedido uma nova chance de emprego, tinha ficado 1 ano afastada, disse que estava passando por dificuldades, então ela colocou essa mulher para dentro de casa, né? Então, na primeira subtração aí do pagamento da primeira parcela do veículo que ela tinha vendido, ela imaginou que outras pessoas podiam ter furtado, inclusive até suspeitou do ex-namorado, mas não da sua empregada doméstica. Mas agora, quando teve a subtração mais recente da segunda parcela desse pagamento, ela percebeu que somente de estranho na casa estava essa empregada doméstica. E daí, sim, desconfiando, ela, nesse final de semana, ela instalou uma câmera. E na primeira análise dessa câmera, quando voltou do serviço ontem, ela percebeu que tinha sido subtraído ali a quantia de R$1.000 do cofre. Quando ela instalou a câmera, ela contou o dinheiro que tinha no cofre, tinham R$3.000. Então, quando ela recontou ao retornar do serviço ontem, ela percebeu que R$1.000 havia sido subtraído. E ao verificar as câmeras, conseguiu comprovar ali as suas suspeitas, que realmente era sua empregada doméstica, que estava acessando o seu cofre com a chave original do cofre, que para a vítima já havia assumido há muito tempo, né? Ela tem os dois sistemas, tanto o eletrônico por senha como a chave. E essa autora tinha a chave. Então, durante todo esse período aí, suspeitos que ela tenha levado cerca de R$50.000, né? Claro que não foi de uma vez só, ela ia pegando aos poucos, para até não chamar a atenção da vítima. Mas quando ela deu por falta dessa segunda parcela, ela conseguiu desconfiar e assim comprovar todas as suas suspeitas. E aí, quando ela viu as imagens, ela também foi esperta de não chegar e questionar essa mulher e sim procurar a polícia para que a polícia fizesse o trabalho. Isso, na verdade, a empregada doméstica já tinha encerrado o expediente, já tinha ido embora, né? Ela trabalhou normalmente durante a tarde, chegou em sua casa no início da noite e daí foi conferir o cofre, né? E aquela sua intuição ali. E ela conseguiu comprovar. Imediatamente ela trouxe os fatos aqui para a delegacia, trouxe o vídeo comprovando as suas afirmações e possibilitou aí que a nossa operação fosse deflagrada e que culminasse na prisão em flagrante da autora. E ela tinha antecedentes criminais? Não, a autora lá na casa mesmo já se dizia que era primária, que nunca tinha sido presa, mas a gente sabe que aqui em Brasília ela não foi presa. A gente sabe que ela é oriunda de Minas Gerais, então a gente vai checar os antecedentes dela lá e como ela estava residindo no estado de Goiás, ali na cidade ocidental, a gente também vai checar os antecedentes dela nesse estado. Olha só, Vivi, falando em Minas Gerais aí, ela contou uma história para a polícia que era assim, que ela teria, né, um homem que bancava ela e que esse homem morava em Minas Gerais, como se fosse um relacionamento dela aí, para justificar o tanto de itens que estavam na casa, porque realmente o pagamento mensal dela era incompatível com tudo aquilo. E roupas com etiqueta ainda, que também sumiram e que a patroa reconheceu quando ela viu, isso é meu, né, delegado? Não só o dinheiro, mas outros itens. Isso, quando a gente chegou na casa, né, já indagamos sobre o dinheiro, ela nos levou até o quarto, começou a mostrar, retirar do armário ali alguns shorts que ela tinha, e nos bolsos desses shorts estavam o dinheiro que a gente encontrou, cerca de R$4.000 em espécie, né? Mas quando ela abriu o armário, a gente de imediato já percebeu que tinha vários perfumes, várias roupas que seriam incompatíveis ali, e perfumes novos, importados e roupas ainda na etiqueta. Então nós fizemos imagens, encaminhamos para a vítima e a vítima de pronto reconheceu como que eram bens dela, que ela sequer tinha dado falta ainda. E as roupas ali de esporte que ela tinha, que estavam na etiqueta ainda, que haviam sido encontradas, ela tinha acabado de receber da internet. Então ela nem sabia que não estavam mais em suas gavetas. Então ela tomou um susto até com o tamanho do prejuízo que ela estava levando, mas a gente conseguiu arrecadar todos esses bens e também desconfiamos de outros produtos que estavam na casa, eletrônicos, eletroportáteis, e trouxemos todos, porque a autora não tinha como justificar uma aquisição tão grande de mercadorias nesse período tão curto de tempo.
Será que ela vai responder presa? A gente acredita que não, por ela ser tecnicamente primária e não ter nenhum antecedente, a gente acredita que ela seja solta agora na audiência de custódia, né? Mas ela foi indiciada por esses 2 crimes, furto qualificado, duplamente qualificado, e pelo crime de desacato, porque acabou desacatando os policiais que estavam na ação. E a gente acredita aí que quando tiver a reprimenda penal, a sua sanção penal, seja exemplar aí para que esteja servindo de exemplo para que outros empregados domésticos não cometam o mesmo fato. Vivi, ela que estava praticamente montando uma loja na casa dela com tantos produtos variados aí, pode ser que já vai estar procurando emprego em outro apartamento, em outra casa. Infelizmente, a gente não sabe se ela vai seguir aqui pelo Distrito Federal, mas eu vou até pedir para o delegado dar uma dica, porque a gente não vem com estrela na testa. Nesse caso, ela não tinha antecedentes, então não dava para fazer aquela busca na internet ali, ver se tinha alguma coisa em nome dela. Agora sim ela está fichada, mas assim, para segurança, doutor, o que fazer? Porque as pessoas precisam e a gente abre a porta da casa. Essa mulher abriu por 2 vezes. Na primeira, ela teve um desentendimento com a filha. E depois ela pediu com a filha da patroa. E depois ela pediu uma nova chance. Só uma dica, delegado, do que fazer quando não há antecedentes. Como pesquisar, como evitar colocar alguém que pode fazer isso dentro da nossa casa. Isso, checar as referências, né? Ver a carteira de trabalho, com o que ela trabalhou, como que foi a sua demissão do serviço anterior, se foi a pedido, com justa causa, sem justa causa, mas principalmente checar as referências. Tentar aí que ela apresente cartas de recomendação aí dos patrões anterior para justificar aí que você está pondo uma pessoa estranha em sua casa. E sempre ficar alerta. Né? Nunca confiar 100% na pessoa, sempre estar guardando seus bens de valores. A vítima tinha um cofre, guardava nesse cofre e mesmo assim ela teve todo esse prejuízo. Então, tá atenta aos itens que você possui na sua residência e sempre tá fiscalizando a atuação. Nunca confiar 100%, porque a gente, como você disse, a gente não sabe realmente quem são essas pessoas. Muito obrigada, viu, doutora Taliba, mais uma vez por nos receber. Vivi, eu acho que nesse caso aí, a dica mesmo para essa patroa, né, agora que já passou por tudo isso, era quando a chave do cofre sumiu, que ela pelo menos tivesse trocado ali, ou troca o cofre logo, né, não ficasse, por mais que tá dentro da casa dela e que tinha um acesso também por senha, mas começou a sumir o dinheiro, ela precisava aí ter tido um pouco mais de alerta para poder tirar esse cofre de lá, mas como a gente disse, ela não estava desconfiando que era a mulher que trabalhava com ela que estava levando tudo que estava assumindo de casa. Nossa, e olha, eu vou te falar que eu fiquei impressionada. Que cara de pau, hein? Porque de vez em quando a gente vê de algumas histórias que a pessoa estava levando algo escondido, colocava ali muito escondido numa bolsa, algo pequeno. A gente chegou a ver ali Tupperware, a gente viu ali um liquidificador. Quer dizer, todas as roupas, de repente, ela ainda conseguia colocar numa bolsa, né, numa mochila. Agora, todos aqueles eletrodomésticos, meu Deus do céu. Quer dizer, que bom que ela conseguiu identificar, né? E daqui a pouquinho a gente vai trazer, inclusive, mais dicas, mais orientações. Olha só, voltando ali com essas imagens para a gente ter noção da quantidade de equipamento que ela levava. Tem ali uma cafeteira, olha só, uma cafeteira. Tem ali um liquidificador que eu estou observando, não só, né, um Babyliss, aí tem aquelas vasilhas, né, que a gente normalmente, meu Deus do céu, olha, onde que ela levava tudo isso, fora todos esses perfumes, que loucura, quer dizer, super audaciosa, cara de pau, mas agora, enfim, espero que ela realmente não continue praticando aí esses atos, até porque se ela não ficar presa e continuar pedindo emprego, é bom que todo mundo saiba como identificar se a pessoa tem a ficha limpa, a ficha suja. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, inclusive, com o Laércio Carvalho, que é o nosso comentarista de segurança, viu, Vanessa? Eu te agradeço o delegado também, viu? Conta, fala. Quero fazer um complemento. Fala, eu quero fazer só um Vivi. complemento, rapidinho, só para explicar para o pessoal de casa, para poder entender. Nem todos os itens ela levou do apartamento. Há muitos itens ela comprou com o dinheiro que ela levou do apartamento. Então, assim, itens como as roupas com etiqueta ainda que chegaram ali pelos correios e ela conseguiu subtrair. Outros itens como perfumes ela levou, mas já outros que são esses maiores, né, delegado, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, ela comprou em lojas com o dinheiro subtraído. Só para facilitar assim, porque muitas vezes ela não saiu ali com a bolsa lotada de coisas do apartamento, não. Os menorzinhos ela ia colocando, mas os maiores ela comprou mesmo em lojas físicas, online. Umas ela disse que a comprou em Minas Gerais, que chegou pela
pelos correios para ela, mas enfim, ela comprou alguns itens com dinheiro subtraído e outros ela subtraiu, levando mesmo os perfumes importados, essas coisas e roupas. Ah, bom, agora ficou até mais claro, né? Porque a gente ficava aqui impressionado. Falei, meu Deus do céu, ela saiu com uma mala, com aquele tanto de coisa, né? Obrigada, mas olha só, Bebê, a gente até reforça aqui que esse daí é um caso, são casos isolados que a gente traz, né, de funcionárias, empregadas que fazem o que essa mulher fez, porque não representa realmente essa classe. Inclusive, assim, até mandar um beijo para minha funcionária, né, Joelma, que está comigo ali há 13 anos. Então, assim, a gente sabe que são pessoas trabalhadoras, honestas, que estão ali dando duro realmente e ajudando a gente a vir trabalhar também, né? Obrigada, viu, Vivê? Agora, olha só essa história, gente. É cada coisa que a gente vê aqui no Distrito Federal. Sabemos que os super-heróis, eles enfrentam os maiores desafios, né? Mas até mesmo para eles existe um limite. Gente, olha, o Corpo de Bombeiros, ele foi acionado para resgatar um homem que ele não conseguia fazer, sabe o quê? Descer de uma árvore. Quem era esse homem? Ninguém mais, ninguém menos que Miranha de Santa Maria, gente. O Maicon Leão vai contar pra gente direitinho que história é essa. Maicon, que eu não tô nem te enxergando, cadê você? Pra você me contar que história foi essa que esse Homem-Aranha que foi salvar aí alguém acabou precisando ser salvo. Aí, ó, tô falando que eu tô querendo saber cadê Maicon, nem vocês estão sabendo, né? Porque eu acho que travou aqui, foi isso? A gente tem imagem ali da árvore onde esse Homem-Aranha ficou preso. A gente tem até umas imagenzinhas para rodar aqui, enquanto a gente tenta reconectar aqui com o Maicon para mostrar o Homem-Aranha que precisou ser resgatado. Olha lá, gente, Corpo de Bombeiros ali, colocou a escada, foi lá tentar socorrer. Agora me conta o que esse Homem-Aranha estava fazendo aí nessa árvore. Espera aí que a gente, então, daqui a pouco volta nesse assunto para reconectar aqui com o Maicon Leão, tá? A gente vai te explicar o que foi que aconteceu por lá. Vamos para uma outra notícia aqui, falando ainda aqui que... Vamos com qual agora? Vamos com incêndio? Olha só, gente, um incêndio atingiu... Não vamos com incêndio não, que a gente está decidindo aqui o que vai contar para vocês. Espera aí, ó, a gente vai contar o seguinte, que um policial que trabalha em uma escola cívico-militar foi salvo por um anjo, que vocês vão ver ainda que o nome dele também ajudava. Isso foi lá no Recanto das Emas. O sargento Fortaleza, olha só o nome dele, hein? Socorreu rapidamente um estudante que sofreu um acidente durante uma partida de basquete. As câmeras do Centro Educacional 308 flagraram o momento em que o PM percebe que o adolescente estava sofrendo uma convulsão. E aí, ele simplesmente corre para poder salvar esse aluno. E a repórter Kátia Gomes, ela está lá no local e tem mais detalhes desse caso. Kátia, boa tarde para você. Conta pra gente, esse socorro rápido foi o que salvou a vida desse aluno? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente isso, foi esse socorro rápido que foi ali feito pelo policial militar e também com a ajuda do professor e de várias outras pessoas que estavam aqui na escola, que acabou salvando a vida do Ian Rodrigues, de 15 anos. Ele estava participando de um jogo de basquete do Interclasse e ali no momento que ele foi tentar fazer ali uma cesta, ele acabou escorregando e bateu o rosto no pé de um colega, no calcanhar de um colega. A pancada foi tão forte que ele começou a passar mal e quando o policial militar percebeu, ele já carregou ele no colo com a ajuda de um professor e fez ali os primeiros socorros. Eu estou aqui com o Ian, que está aqui ao meu lado, agora ele está bem. Essa história teve um final feliz, mas na hora foi um grande susto. Essa imagem, ela chama atenção porque você está ali aparentemente quase desmaiado no colo do policial. Conta pra mim como é que foi. Na hora, assim, eu lembro de o meu corpo não responder, não conseguir nada, fazer nada, eles pedindo pro povo sair do meio. Aí quando ele me botou aqui, eu fiz os primeiros socorros, eu lembro de conseguir respirar de novo. Ele fez o primeiro socorro, a massagem, isso. Aí eu lembro de conseguir respirar, como eu não tava sentindo meu corpo, aí eu ter acordado assim como tivesse quase morrendo, sabe? Você sentiu primeiro uma grande falta de ar. Isso, uma grande falta de ar, aí eu não respirando, ele fez um massageamento, aí depois disso eu consegui respirar novamente.
Nossa, que susto, gente. Depois ele foi levado para a clínica da família, aqui no Recanto das Emas, e teve que ser transferido do hospital de Taguatinga, onde passou ali por todos os exames e descobriu que estava tudo bem. Agora, além do policial militar que ajudou ali nos primeiros socorros, a gente até ligou para ele, infelizmente ele não conseguiu comparecer. Quem também ajudou foi o professor Wellington Lima, que está aqui ao meu lado. Inclusive, ele aparece nas imagens também segurando o Ian. Um menino desse tamanho, com certeza estava pesado. Realmente estava pesado, né? O nome do sargento Fortaleza, foi ele que deu os primeiros. O importante é que ele está, na realidade, todos estávamos atentos, né? A partir do momento que ele teve a primeira, um baque lá, né? A gente ficou de olho nele, né? E quando o policial veio com ele, realmente ele bem pesado, e teve a minha ajuda, nós trouxemos ele para cá. Realmente ele fez a massagem cardíaca, ele estava bastante ansioso, né? E foi rápido esse socorro. A Samara é a mãe do Ian, estava conversando aqui com ela e ela me contou, né, do susto quando a escola ligou e falou que ele tinha passado mal. Na hora você se assustou com a ligação, você disse que ele é um bom filho, ninguém liga para reclamar. Nunca tinha ligado. Aí eu entrei em estado de choque. Aí eu só queria ver ele logo na hora, queria ver como que ele estava. E aí uns ligavam, falavam uma coisa, outros ligavam, falavam outra, uns falavam que ele estava machucado, outros falavam que não. E nossa, foi uma loucura. Mas aí, graças a Deus, que deu tudo certo e ele está bem. No outro dia, né, ele já estava até aqui participando. Eu vou conversar também com o vice-diretor, que é o Emílio. Emílio, a gente percebe, né, a importância de ter uma pessoa trabalhando dentro de uma escola, seja policial militar ou outra pessoa, que tenha assim, uma noção dos primeiros socorros. Essa participação, né, o policial militar estar aqui dentro fez toda a diferença no salvamento dele? Foi fundamental. Assim, a equipe toda estava agindo, né? Os envolvidos, os professores de educação física, a equipe pedagógica estava fazendo os primeiros procedimentos, entrando em contato com o socorro e tudo mais. Mas a visão do policial, do sargento Fortaleza na hora, de perceber o nível de gravidade, de fazer os primeiro atendimento ao aluno, carregar ele muito rapidamente, assim, foi uma coisa instintiva, mas a gente vê o treinamento, o grau de treinamento que ele tem para isso. É um profissional extremamente preparado que percebeu o nível da gravidade. Fez o primeiro socorro, ele mesmo percebeu, eu estava ao lado dele na hora que ele percebeu que o aluno desfaleceu e teve uma parada respiratória, colocou ele aqui sobre o nosso palco, fez a massagem cardíaca, trouxe, reanimou o aluno, colocou em fração de segundo dentro de uma viatura, saiu, levou diretamente para o local mais próximo que ele tinha conhecimento e que realmente é o local mais próximo, onde haveria uma equipe médica que poderia dar o atendimento, né? E não pôde se esperar o atendimento usual que seria das ambulâncias e tudo mais, porque estava em outra diligência. Então, assim, ter uma equipe preparada, ter uma estrutura policial nesse dia na escola fez a diferença por conta do preparo, por conta da viatura estar disponível na escola, por conta de tudo que eles puderam fazer, pelo treinamento que eles têm. Então, assim, ter uma equipe treinada, preparada para as adversidades dentro de uma escola é uma coisa fundamental. E, nesse caso, eu acredito que tenha salvado a vida ou tenha minimizado qualquer outro problema que esse aluno pudesse ter. E o Ian é um aluno maravilhoso, assim, um aluno que, Deus livre, na hora todo mundo ficou muito preocupado com ele, porque ele é fora da curva mesmo, um aluno maravilhoso que a gente tem. Pois é. Inclusive, eu vou falar aqui com o Ian novamente. Ian, você voltou no dia seguinte, já reencontrou o sargento. Como que foi esse momento, tanto com ele, como também com o professor que ajudou? Foi um momento ali de gratidão, porque pode ter parecido algo simples, mas a pancada que você sofreu no rosto foi séria, tanto que você teve ali uma parada cardiorrespiratória. Eu agradeci, cheguei aqui, ele já estava ali na porta já da escola. Aí ele falou, não, que se hoje você não vai jogar não, que eu já vim no ânimo já de jogar. Hoje você não vai jogar não, com o susto daquele, eu não, que tá tudo bem. Aí agradeci muito a ele, ao professor, a todo mundo que me ajudou no dia anterior. Eu sou muito grato a eles, se não fosse eles eu talvez não poderia estar nem aqui, né, para
poder falar com vocês. A preocupação do Ian, gente, era participar dos jogos de interclasse, né? Sabe como é que é adolescente, né? Adolescente, o que importa é isso. Não, eu tô bem de saúde, eu tô bem, eu quero jogar. No dia seguinte era futebol, futsal, não era? Ele queria participar do futsal e participou também. Venceu? Venci, fui campeão, consegui fazer 2 gols ainda no primeiro jogo. Nós foi campeão, ficou tudo certo. No dia eu lembro que o médico ficou perguntando se eu tava bem ou não. Eu quero jogar, eu tô bem. Porque amanhã eu tenho que jogar, que eu esperei o ano todinho pra jogar. Agora é aproveitar, ele que está no 9º ano, Vivi, ele forma essa semana, então tá todo feliz. Nossa, Ian, tem um monte de parabéns para você então, hein? Parabéns pela formatura, parabéns pelos jogos. E que alívio, que bom ele poder estar aqui contando isso tudo pra gente, né? A gente fala que realmente fazer um esporte é fundamental realmente na vida dos adolescentes, na nossa vida. E eu como mãe, né, a gente sempre fica meio ali angustiado mesmo, preocupado, porque a gente sabe que, enfim, uma pancada mais forte pode, né, acontecer o que aconteceu com o Ian, mas enfim, também são fatalidades e que bom que tinha ali uma pessoa preparada, o Fortaleza, que nome também, né, desse anjo da guarda aí para poder proteger nessa hora. Então fica um beijo para todo mundo, para toda a família aí. Obrigada, viu, Kátia? E olha, os bombeiros socorreram um bebê que teve uma parada cardiorrespiratória logo depois de nascer. O atendimento foi em Braslândia, na entrada do Monte Alto, Goiás. Quando os bombeiros chegaram, encontraram os pais do bebê dentro do carro. O filho tinha nascido há uns 15 minutos antes dos militares chegarem. Só que o bebê teve uma parada cardiorrespiratória. Então eles fizeram o atendimento ali, os primeiros socorros, a reanimação e os sinais vitais foram restabelecidos e o recém-nascido foi levado para o Hospital Regional de Braslândia. A mãe do bebê disse que estava grávida de 8 meses e que teve um parto normal na chácara onde ela mora. Então, mãe e filho estão bem. Que bênção, né? Ter ali esses bombeiros que chegaram nesse momento ali para poder socorrer esse bebezinho. E, gente, um incêndio atingiu 2 barracos em Samambaia. Foi na noite dessa segunda-feira, por volta ali das 7 da noite. As chamas atingiram 2 barracos de madeira em Samambaia Norte e rapidamente as chamas foram controladas ali pelos bombeiros. No momento do incêndio, um dos barracos estava vazio e o outro estava com 3 moradores que conseguiram sair ilesos antes que o fogo se propagasse. A gente viu ali que foi uma destruição total do barraco, né? A Neoenergia precisou ser acionada para verificar a rede elétrica que foi atingida pelas chamas. E o local ficou aos cuidados da perícia dos bombeiros para tentar identificar ainda o que foi que aconteceu nesse local. Olha, Asli, né? Foi um estrago e tanto. E a gente contou aqui a história da Yorkshire Cherry, que foi arrancada das mãos do noivo da tutora enquanto ele passeava pelo sudoeste. Essa cena, ela deu uma viralizada, inclusive, porque todo mundo ficou receoso, com medo, inclusive, de passear com o cachorrinho, tentando entender o que foi aquilo, né? Quem pegou foi o ex-noivo da tutora, gente, que elaborou um plano meticuloso para levar a cadela para outro estado. A gente está revendo aí as imagens, né, do domingo de manhã, quando 2 homens chegaram ali, inclusive o noivo, né, da tutora, ele ainda tentou ali segurar um deles, mas depois o segundo voltou, ele acabou soltando, né, também, porque ficou com medo, óbvio, e os 2 saíram correndo, então, com essa cachorrinha. E agora a gente está desvendando todo esse mistério, que foi que aconteceu, né? Segundo a polícia, ele saiu de Brasília com a Cherry e foi até Belo Horizonte, em Minas Gerais. De lá, partiu para João Pessoa, na Paraíba, mas acabou sendo preso pela Polícia Federal. Na verdade, não ficou preso, né? A gente vai entender melhor agora essa história aí, que fim levou com a Vitória Mello, que conversou, inclusive, com a Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que está investigando toda essa história. Conta pra gente, Vicky. Oi, Vivi, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, a Cherry estava dentro de um avião que havia acabado de pousar lá em João Pessoa. Ela estava com o ex-namorado da atual tutora da Cherry. Mas quem tem os detalhes pra gente é o doutor Wellington Barros, delegado-chefe aqui da 3ª DP do Cruzeiro. Doutor, como que foi que vocês chegaram até essa autoria, né?
Boa tarde. Pois é, foi um caso violento, né, que teve aqui no Sudoeste. Inicialmente nós tratamos como roubo, né? E ainda, eu acredito que ainda seja o roubo, mas os detalhes de autoria são diferentes, né? Então, após conseguir outras imagens, além daquelas que aparecem do momento do roubo, aquela violência de 2 pessoas tomando o cachorro do rapaz, o tutor que estava com o cachorro, nós descobrimos outras imagens da região aqui do Sudoeste, Cruzeiro, e nós identificamos um suspeito, e o suspeito era o ex-namorado, ex-convivente da vítima, né? Então, a partir disso, nós passamos a delimitar as investigações com o nome dele, e depois de muitas diligências, nós descobrimos que hoje, 14h30, ele embarcou juntamente com o comparsa dele que aparece na imagem, e a Cherry de Confins, e o destino era João Pessoa. A partir disso, nós entramos em contato com as autoridades lá do aeroporto de João Pessoa, a Polícia Federal, e a Polícia Federal fez a abordagem do avião, né, após o pouso, e conseguimos aí localizar a Cherry e os 2 autores. Doutor, então, assim, foi um crime planejado, né? Esse autor teria vindo de Natal até Brasília para cometer esse crime? Foi muito planejado. Nós podemos perceber que eles estavam com um veículo, né? Eles daqui foram provavelmente para Minas Gerais, e de lá embarcaram para João Pessoa, ou seja, destino e origem totalmente diferente, né, do que seria natural, né? Já que ele é de Natal, ele poderia pegar um voo de Brasília e Natal, né? Então nós percebemos aí que foi muito bem planejado, até o uso do veículo, né? Nós acreditamos que a placa do veículo que ele utilizou também estava adulterada, então isso que dificultou muito as investigações no início para localizar, mas nós conseguimos boas imagens, a tutora do cachorro reconheceu, e ficou tudo, assim, para nós, tudo bem resolvido. Ainda faltam alguns detalhes, né? As providências serão tomadas pela Polícia Civil lá de João Pessoa. A Polícia Federal fez o papel dela, que é fazer a abordagem após o pouso, e agora eles vão encaminhar para a Polícia Civil local. E a Polícia Civil local deve apreender esse animal, né? E entregar para alguma pessoa até que o caso se resolva definitivamente. E as providências em relação aos 2 autores serão tomadas pela Polícia Local, a Polícia Civil de João Pessoa. Doutor, o que chama a atenção foi toda essa dinâmica, né? Eles vieram para Brasília, pegaram um carro, e aí depois desse roubo foram até Minas Gerais para pegar um voo para João Pessoa, uma dinâmica assim totalmente aleatória, né, doutor? Aleatória nem tanto, bem planejada, né, na verdade. Nós acreditamos que foi muito bem planejado, inclusive o embarque não foi imediatamente, né, após o roubo, só aconteceu hoje na segunda-feira. Então, mas nós conseguimos aí com o apoio da Polícia Federal e apoio de Polícia Civil e o trabalho da PCDF aqui localizar o voo que ele se encontrava, e deu certo. E a Cherry foi localizada. Doutor, esse comparsa também veio de João Pessoa, também veio de Natal, né, no caso, que é o ex-namorado dessa mulher, da dona da Cherry, né? Os 2 vieram juntos para cometer esse crime? Nós acreditamos que vieram juntos e também agora foram detidos juntos lá dentro do avião, né, que pousou lá em João Pessoa. Essa relação, doutor, eles 2 compraram, enfim, ganharam a Cherry juntos, os 2 eram donos da Cherry, e aí teve essa briga de guarda compartilhada, essa briga de casal. O senhor tem informações? Eles compraram um animal depois que estavam juntos, né? Então, assim, eles devem haver, a gente não tem ainda os detalhes definitivos, mas tem uma disputa entre eles em relação a Cherry. Tem uma disputa. Então essas questões aí serão depois analisadas aí pelo Poder Judiciário. Nós vamos juntar todas as provas que tem, né? E vamos encaminhar, e o juiz deve decidir definitivamente a questão, né? Mas o que se sabe, a Cherry estava aqui em Brasília e foi tomada de maneira violenta das mãos da tutora. Então é isso que importa, né? Foram as imagens que ajudaram a identificar esse autor. As imagens ajudaram. E outras imagens, além daquela do vídeo, tem outras imagens também que nós conseguimos aí do comércio local. Até porque não é um crime comum de se ver aqui no Distrito Federal, no Sudoeste, né? Até chegou a assustar a população, né? Parecia que tinha uma quadrilha aqui agindo, né, de roubo de animal. Mas, assim, nesse caso,
Eu ainda acredito que seja roubo, mas foi um roubo específico, né, que não foge do padrão comum de criminosos. Então, a Sherry já foi localizada, estava nesse voo. Aí agora essa posse da Sherry novamente, né? Se ela vai vir para o Distrito Federal, a tutora vai buscá-la, ainda vocês não têm essa informação. Como que fica essa dinâmica a partir de agora? A partir de agora, assim, o importante foi localizar. Eu acredito que a Polícia Civil local deve segurar a Sherry lá e rapidamente deve decidir para entregar aqui para a tutora aqui de Brasília, né? Esperamos que a decisão seja essa. Obrigada, doutor, pelas informações. Então é isso, Vivi. A Polícia Civil conseguiu identificar, né, esse ex-namorado, ex-companheiro da tutora da Sherry, que foi quem planejou esse crime, veio até o Distrito Federal para roubar essa cachorrinha, mas por sorte a Polícia Civil conseguiu localizá-la e a Polícia Federal ajudou nessa prisão. Eu volto com você. Pois é, e ainda nessa edição nós vamos falar mais sobre esse caso e mostrar o reencontro da Sherry com a dona. A Sherry que chegou hoje cedo aqui em Brasília e teve esse encontro lá no aeroporto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E a gente começou a edição de hoje trazendo o caso da empregada doméstica que foi presa depois de ser flagrada furtando a casa da patroa. Ela se apropriou da chave do cofre e começou a furtar reiteradamente. Os furtos foram descobertos depois que a patroa desconfiou e instalou ali uma câmera na casa, câmeras ali na casa para poder identificar o que estava acontecendo. Então, justamente sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o nosso comentarista em segurança pública, Laércio de Carvalho. Laércio, bem-vindo mais uma vez. Laércio aqui hoje comigo no estúdio, né? Bem-vindo, sempre Obrigado. Muito bom ter você aqui. Bom, Laércio, a gente vem falando aí sobre esse caso, até para orientar as pessoas. Como que, né, uma pessoa vai contratar uma funcionária para colocar dentro de casa, ela pode se resguardar? Boa tarde, Vivi. Boa tarde aos telespectadores. Este tipo de situação é muito mais corriqueiro do que imagina-se. E o mais preocupante, Vivi, são as chamadas cifras negras. Um número enorme de pessoas que são vítimas desse tipo de crime na sua residência e não levam esse fato ao conhecimento da polícia, do Estado, muitas vezes por questões de ordem pessoal. Afinal de contas, nós estamos falando de um crime de furto praticado mediante o chamado abuso de confiança. É uma qualificadora que amplia muito a pena o fato de haver uma relação de confiança entre empregado e empregador. É alguém que muitas vezes participa do ciclo íntimo da família, convive no dia a dia. Então é muito mais difícil para essas pessoas, para essas vítimas adotarem condutas para se prevenir. Porque você não pode, por exemplo, impedir que essa pessoa tenha acesso a compartimentos da casa. Exatamente. Não é? Então não é fácil a conduta preventiva, porém ela existe. A primeira e mais importante, que aliás é clássica, é você buscar referências e mais referências e mais referências dessa futura pessoa que irá integrar os quadros de empregados da tua casa. E essa referência é ligar para uma pessoa, para a casa de onde ela trabalhou antes. Se ela não tiver referência, aí já é um alerta, né? Sem dúvida, Vivi. A pessoa que vai trabalhar em sua casa e diz que está ali para o primeiro emprego, já suscita para você uma preocupação. Porque você não tem empregadores anteriores que possam chancelar aquela relação de trabalho. Então aumenta ainda mais a necessidade de você ter cuidados. Mas essa pesquisa ela pode ser feita por vários outros caminhos, inclusive os famosos antecedentes criminais. Você pode buscar em sites especializados se aquela pessoa tem passagens pela polícia, se ela já respondeu a processos criminais e fazer dessa forma um levantamento minucioso da chamada vida pregressa dessa pessoa. Afinal, pode ser alguém perigoso. Exatamente. Agora, vamos explicar como fazer essa pesquisa? Qual site que a pessoa pode entrar? Ela precisa de que documentos dessa funcionária para poder pesquisar no site? Veja, Vivi, quando a pessoa apresenta-se para a entrevista de trabalho, é natural que você peça todos os documentos pessoais dessa pessoa. Aí inclui, óbvio, CPF e RG. Isso. Óbvio que você não deve, logo em seguida à entrevista, já contratar essa pessoa, em hipótese alguma.
Ela vai passar pela entrevista, vai te apresentar cópias de seus documentos pessoais e você vai requerer um prazo para responder aquela entrevista, se ela será contratada ou não. É o tempo que você precisa para fazer essa checagem, por exemplo, no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e em vários outros tribunais de lugares por onde essa pessoa tenha vivido. A pessoa é originária de um estado aí fora? Vamos pesquisar no site do Tribunal de Justiça daquele estado. Mas você pode também lançar mão de expedientes informais. Eu costumo dizer que toda pessoa de bem tem um amigo policial, não é? Isso é natural, é comum. Sim, e aí então, já pode aproveitar essa amizade para perguntar se tem alguma ocorrência. É nesta hora que é bom ter um amigo policial, né? Ai, que felicidade ter consultazinha informal. E nesta consulta informal, Viviane, muitas vezes é aí que vem as manifestações de situações inconfessáveis. Nós temos situações muito recorrentes de pessoas que são de boa índole, são pessoas trabalhadoras, voltadas ao trabalho, porém que o seu entorno social não lhe recomenda. Então eu vou dar aqui um exemplo até complexo, polêmico de falar, mas a questão de companheiro e companheira, ok? Uma determinada senhora de boa índole, sem antecedentes, vai trabalhar dentro da sua casa. No decorrer da relação de trabalho, você descobre que esta pessoa convive, é companheira, é convivente de alguém extremamente comprometido com o mundo do crime. Já fica difícil manter essa pessoa em casa. Não é uma situação que causa, sim, um certo receio? É óbvio que pela legislação brasileira você não pode responsabilizar aquela pessoa pelas condutas que seu companheiro tenha praticado eventualmente. Mas é o poder do empregador selecionar, escolher o empregado que vai ser contratado ou que vai seguir trabalhando para si. Eu quero inclusive trazer uma situação análoga, que é o que ocorre no serviço público. Todos nós, para sermos contratados como servidores públicos, passamos por um processo de investigação social. E como funciona essa investigação social para você tornar-se servidor público? Avalia-se tudo da sua vida passada, presente e inclusive o seu entorno social. Onde você vive, com quem você se relaciona, quem são as pessoas do teu convívio, quem são teus familiares. Se o poder público pode fazer essa extensa averiguação na vida do futuro servidor público, por que que o empregador também não pode, de maneira cuidadosa, de maneira respeitosa, guardando o sigilo necessário, fazer uma investigação social do futuro empregado que irá conviver dentro do seu ambiente familiar, ter contato com seus filhos, com a sua intimidade e com o seu dia a dia. Então, se eu pudesse resumir esta fala, é sempre averiguar profundamente quem é essa pessoa que você está colocando dentro de sua casa. Agora, quem não tem um amigo policial pode ir até a delegacia também com esses documentos e saber se tem alguma ocorrência? É possível sim, muito embora não seja corriqueiro, porque nós temos no Brasil uma legislação muito rígida que protege dados pessoais. Tanto que mencionei que isso é uma consulta informal. Eu acredito que um dia a nossa legislação vai evoluir para colocar na mão do cidadão esse mecanismo de maneira formal. Você poder se dirigir oficialmente a uma delegacia de polícia e conseguir dados de antecedentes, a chamada ficha criminal ou passagens pela polícia de qualquer cidadão. Mas, por enquanto, esse tipo de método é utilizado de maneira muito informal, depende muito da boa vontade do policial que te atende naquela circunstância. Porque esse seria realmente fundamental, né? Imprescindível na hora de uma contratação. Agora, considerando, a pessoa contratou uma funcionária, ela já está dentro de casa, desconfiou de alguma coisa, como ela deve agir? Porque nesse caso que a gente trouxe, inclusive, a patroa ela tinha ali um cofre fechado e essa funcionária acabou pegando a chave, então ela estava tentando ali se resguardar. Mas existem algumas orientações para que as pessoas se resguardem, então, dentro de casa? Claro, Vivi. Até observei que esta empregadora, essa patroa, ela era muito cuidadosa. Ela tinha um cofre. É muito importante ter um cofre dentro de casa para guardar bens de valor econômico mais elevado. Pelo menos enquanto você não tem plena segurança em relação às pessoas que trabalham para você. Ter um cofre, mas óbvio, guardar a chave em um lugar seguro que não esteja ao acesso desses empregados. Foi o que faltou, né? Pois é. Você observa também uma outra questão aí, que ela só instalou câmeras após perceber, né, a desconfiança chamada. Então, é importante que essas câmeras existam sempre, não só após você estar desconfiado,
Um seguro residencial é de grande importância. Eles não custam caro e dão ao empregador aquela tranquilidade de que, caso ocorra algo, ele será ressarcido. Então, existe sim uma série de providências que você pode tomar. Observar a conduta cotidiana do seu empregado, porque a relação de emprego é uma relação continuada. Então, você faz a averiguação antes da pessoa tornar-se empregado. Depois que ele já está dentro da sua casa, você continua observando qual é o comportamento diário daquela pessoa. Se ela se comporta de maneira suspeita com a chegada do empregador, não aceite jamais que essa pessoa leve pessoas estranhas à relação de trabalho para a sua casa. Nós temos investigado situações no dia a dia em que a gente vai ver aquela pessoa ganha a confiança do patrão e começa a levar o marido para a casa do patrão, os filhos para a casa do patrão, às vezes até um amigo. Isso não é saudável, isso não é recomendável em hipótese alguma. A intimidade da tua casa só deve frequentar pessoas que já passaram pelo crivo da tua confiança absoluta. Agora, desconfiou de alguma coisa, qual é o ideal? É acionar a polícia ou chamar essa funcionária e mostrar para ela o que aconteceu? Isso é arriscado, é perigoso? Veja, infelizmente, pelo direito brasileiro não se pode tomar nenhuma providência baseada em meras desconfianças. Agora, no caso desta empregadora, desta patroa, é bom lembrar que o direito brasileiro coloca a ela a possibilidade de demissão por justa causa, que é um peso intenso, né, no currículo funcional desta pessoa. Eu recomendaria a esta senhora que demitisse por justa causa. Para colocar até na carteira, para que outras seja pessoas lançado saibam. na carteira e todo mundo saiba que aquela pessoa cometeu algum ato ilícito e por isso foi desligada do trabalho. Agora, durante a relação de trabalho, essas situações de mera desconfiança, ela só coloca na mão o direito de qualquer cidadão comum de demitir. Porque é o patrão quem escolhe o empregado e cabe a ele decidir até que momento aquele empregado deve se manter na relação de trabalho. Agora, às vezes acaba acontecendo também um certo temor de procurar a polícia, prefere deixar tudo como está, às vezes nem fala que foi uma desconfiança, porque afinal de contas aquela pessoa sabe muito da vida do empregador, né? Está dentro da casa, então muitas vezes, talvez por isso, o empregador não procure a polícia para registrar uma ocorrência? Verdade, Vivi, tanto que nós começamos esse bate-papo aqui dizendo, né, que as cifras negras, ou seja, é enorme o percentual de pessoas que não procuram a polícia. Muitas vezes realiza rescisão contratual, demite, mas não procura a polícia, por várias razões. Uma delas é porque, por enquanto, é só receio. A pessoa ainda não tem a prova material concreta de que houve ali uma situação de crime. Então, pelo sim ou pelo não, rescinde o contrato, livra-se daquela relação empregatícia preocupante. Né? Não adianta você ficar dando oportunidade. Os maiores problemas que nós já investigamos foi pela questão da oportunidade. As lágrimas de crocodilo, não é? Olha, estou passando necessidade, foi um momento de fraqueza, o patrão ou a patroa perdoam e a pessoa segue na relação de emprego. O perdão é lindo, mas as consequências dele podem ser pesadas. Essa pessoa pode voltar a infringir a lei, voltar a cometer crimes dentro de sua casa. Até foi esse caso também, né? Já tinha trabalhado lá, uma relação que não foi muito bacana, depois voltou, deu mais uma chance. Enfim, mas obrigada então por essas orientações. Daqui a pouquinho a gente vai continuar conversando ainda sobre um outro assunto para você orientar a gente um pouquinho mais. E claro que a gente até reforça a gente falando aqui, né, que essa categoria é uma categoria que nos ajuda tanto, né, e que a grande maioria está ali dando duro realmente no dia a dia para poder fazer o seu serviço e colaborar tanto conosco também. Aliás, Vivi, você agora me deu a oportunidade de fazer justiça. É sempre bom reforçar que essas situações são situações isoladas, pontuais. Exato. A massa dos trabalhadores domésticos são pessoas confiáveis, dedicados e que muitas vezes têm uma verdadeira relação de honestidade com seus empregadores. Então, esse caso aí que comentamos é um caso que precisa ser tratado pontualmente, isoladamente, não começar agora a generalizar achando que todo trabalhador doméstico é uma pessoa desonesta, que isso não é verdade. Exatamente, que como você falou, né, acaba fazendo parte da família, né? Eu estava comentando aqui logo no início que a minha funcionária está comigo há 13 anos, então você acaba realmente colocando aquela pessoa ali dentro da sua casa em uma relação ali realmente de amor, de carinho, né, que vai vindo junto aí com esses anos de confiança. Obrigada mais uma vez, viu? Daqui a pouquinho a gente retoma o nosso contato.
E olha, professores aprovados em um concurso público de 2022 ainda esperam a nomeação da Secretaria de Educação e reclamam que os contratos temporários com o governo se estendem por longos períodos. Esse grupo de professores trabalha como temporário, mesmo já aprovado no concurso de professor efetivo. Apesar da gente ter esse concurso homologado em julho de 2023 agora, a gente não tem nenhum cronograma de nomeação. Segundo o Sindicato dos Professores, o contrato temporário deveria ser apenas por um curto período e para situações excepcionais, como, por exemplo, para substituir um professor doente ou que está na vaga de diretor ou de coordenador de uma escola. E o governo já deveria ter convocado todos os professores aprovados no último concurso. É inadmissível o anúncio da Secretaria de Educação para nomeação esse ano de apenas 756 professores, se tem previsão orçamentária para mais nomeações esse ano. A falta de contratação de efetivos traz reflexos no dia a dia da rotina escolar dos alunos. Existe uma lei distrital que obriga que as crianças sejam atendidas desde a educação infantil, né, do ensino fundamental até o ensino médio, por professores de educação física, para estimular toda a questão motora, né? Isso não vem acontecendo porque os professores temporários, eles não têm formação específica para trabalhar no projeto chamado Educação em Movimento, por exemplo. Segundo os professores, dificulta ainda mais a escala de trabalho. Não existe contrato temporário para substituir o contrato temporário, ou seja, se o contrato temporário adoece, não existe quem substitui o contrato temporário. Mais de 6.000 professores aprovados em concurso esperam nomeação no DF. Enquanto faltam 9.000 professores efetivos nas salas de aula, há mais de 16.500 temporários contratados pela Secretaria de Educação. Para reverter esse quadro, os aprovados protocolaram uma denúncia junto ao Ministério Público de Contas do DF, apontando possíveis irregularidades. 800 pessoas assinaram o documento. Pois é, e a Secretaria de Educação do DF informou que solicitou a nomeação para 776 vagas e que o processo está em análise na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. A Secretaria informou ainda que há 22.297 professores efetivos na rede pública e que a previsão de contratação de professores temporários para o próximo ano depende do número de licenças e afastamentos. Olha, você teve problema hoje com a Marechal? Você normalmente pega essa linha? Muitos passageiros hoje também tiveram atraso para chegar no seu destino final e eu vou te explicar o que houve dessa vez. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, você me espera? Eu já volto. Estamos de volta. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Se você mandou foto para mim assistindo aqui ao nosso jornal pelo nosso WhatsApp, é hora da gente se conectar, hein? Vamos colocar aqui no telão quem tá mandando foto pra gente. Bom dia, Vivi. Estou almoçando, mas vendo seu jornal maravilhoso. Beijos, Roberta. Amei a mensagem. Olha ali, olha, me deu até vontade, hein? Vi aí esse seu pratão lindo. Obrigada pela mensagem. Quem mais? Oi, boa tarde. Sou de Braslândia. Marcos também fez o registro ali acompanhando a gente. Um abraço para você, Marcos. Vocês são minha companhia todos os dias na hora do almoço. Um beijão, Anderson de Ceilândia. Ah, gente, eu adoro ver essas fotos. Olha ali que barato. Pessoal almoçando e ficando bem informado. Adoro esse registro. Pode mandar também você para mim, viu, Anderson? Um beijo para você. Excelente telejornal, parabéns. Fábio Pina, do Riacho Fundo 2. Beijo para você, Fábio. Quem mais aqui a gente vai colocar? Vivi, eu sou muito seu fã, eu assisto você toda hora. Amo muito você, acompanho faz muito tempo. Adorei! Agora fiquei aqui esperando. Quem será? Qual é o seu nome? Manda depois de novo pra gente uma outra foto contando o seu nome. Viu? Um beijo pra você de qualquer forma, que eu sei que ali com aquele símbolozinho, com essa mensagem, com a foto, você sabe que esse beijo vai pra você, tá? Já mudamos aqui. Boa tarde, sou de Jardim Zuleicas, de Lusiânia, Goiás. Sempre estou assistindo seu jornal. Ótimo seu trabalho. Meu nome é Ana Luísa. Obrigada, viu, por esse reconhecimento, por esse carinho, Ana Luísa. Um beijo para você. Vamos só mais um, então? Dá tempo?
Vivi, eu e minha família não perdemos um jornal. Uma ótima tarde para você. Falamos aqui de Planaltina de Goiás. Olha só que sorrisão lindo. Se não for pedir muito, manda um abraço para minha esposa Karina, que está te assistindo. Então pronto, olha só, não veio o nome deles aqui, mas eu já mando então aqui um beijo enorme, que eu adorei esse carinho com você, hein, Karina? Um beijo para você e para vocês dois também. Amei aqui essa foto com esse sorrisão na frente da TV. Então tá, olha, obrigada pela participação. Continue também, você aí que viu, gostou dessa ideia. Manda uma foto assistindo ao nosso jornal aqui no nosso WhatsApp, que a gente vai mostrando ao longo da semana, tá? E olha, a gente vai voltar a falar agora sobre aquele caso da Sherry. Depois de toda aquela confusão dela ter sido sequestrada, ela foi encontrada no aeroporto, não sabe de onde? De João Pessoa. Os policiais tiveram todo o cuidado de devolver a cachorrinha para a tutora hoje de manhã cedinho. E esse reencontro foi lá no portão de desembarque do aeroporto de Brasília. A Vanessa Vitória foi acompanhar, né, Vevê? Boa tarde para você mais uma vez. Conta pra gente como é que foi esse reencontro. Eu imagino que a tutora devia estar assim numa angústia total, até porque ela tá grávida, né? Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo de novo. Sim, emocionante, né? Independentemente aí da situação, a gente sabe que grávida fica com tudo mais aflorado. Mas o ponto, Vivi, é que ela passou mal, ela precisou ser atendida lá no posto de saúde, né? No pronto atendimento do próprio aeroporto, de tão emocionada que ela ficou. A Sherry chegou, a gente tem um registro aí do momento em que a cachorrinha também fica muito feliz. Eu imagino que os batimentos cardíacos da Sherry também foram para as alturas e ela reencontra ali com a Stephanie e as duas, né? Ela vai pro colo, ela vai pro chão e é aquela bagunça. E o ponto, Vivi, é que a Sherry é brava. Pense numa cachorrinha brava. Eu tentei pegá-la no colo, ela não veio de jeito nenhum. É claro que tem toda essa situação de estresse que ela viveu. Ela foi pro colo de um, foi pro colo de outro. Não se alimentou da ração lá que ela estava acostumada. Acharam que foi frango que o suspeito estava dando para ela comer. Tem toda essa situação de estresse, mas ela é bravinha. No domingo, quando eu cheguei nessa ocorrência aí, que a gente começou a falar, que a gente recebeu as imagens, né, ali dele sendo abordado e a Sherry sendo retirada dele enquanto ele passeava pelo sudoeste com ela, eu perguntei, ela é mansinha? E aí eles tinham comentado que ela é arisca, e principalmente quando ela tá perto da dona ou do dono, né, do tutor, no caso, que é o noivo. Então ela rosna e não teve jeito, não teve amizade. Eu juro que forcei, mas não rolou, não deu match comigo e aí eu não consegui brincar com ela. Mas o ponto é que ela tá de volta para a tutora. Vivi, é uma logística para se explicar que o pessoal de casa pode até ficar um pouquinho confuso, porque tem toda uma ordem cronológica. A Stephanie, ela é aqui de Brasília, ela foi para Cairó, lá no Nordeste, para estudar e tal. Ela morou por um tempo ali. E só para as pessoas entenderem, eu vou até tentar resumir, encurtar um pouco. Ela conheceu esse suspeito, que é um ex-relacionamento dela. Os dois se relacionaram por mais ou menos uns 4 anos. Eles chegaram a dividir um imóvel juntos. Ele até falou, vamos morar juntos, enfim. Por um tempo, eles viram que não deu certo. Ela fazia residência, ela da área da saúde, trabalha no SAMU aqui como socorrista, e não deu certo esse relacionamento deles e eles encerraram, colocaram um ponto final em 2016. Não foi aquele relacionamento que se coloca um ponto final e que fica tudo muito ruim, não. Foi de boa, foi tranquilo. Eles encerraram e ponto. Em 2017, ela contou que comprou a Sherry. Em 2017. E deixava a Sherry, por ela ter que fazer plantões, ela costumava deixar a Sherry com uma amiga dela, que não era amiga do suspeito, mas era amiga dela. E aí ela ficava com a cachorrinha, o avô dessa amiga também ficava com a cachorrinha, e veio a pandemia, ela trabalhando na área da saúde, ela acabou tendo algumas vezes que ficar distante da Sherry. E foi nesse momento, de acordo com ela, com a Stephanie, que entra aí o suspeito, que já foi um relacionamento dela antes, o ex-noivo dela, e aí ele começa a passear com a cachorrinha, ele começa a se aproximar da cachorrinha, e aí ele quer levar para passear, e aí Stephanie, que já não estava mais próxima, começa a pedir para não deixar, e a amiga fala, não tem problema não, ele só vai passear, e ficou nesse imbróglio aí.
Tanto que tem várias imagens dele mesmo com a cachorrinha e muitas pessoas lá na cidade, que é muito pequena, tem 20 mil habitantes, acreditavam até mesmo que a cachorrinha fosse dele, porque sempre viam ele com ela e passeando. Mas um dia, quando a Stephanie passou no concurso aqui em Brasília, ela decidiu trazer a Cherry de volta. E aí teve gente que se opôs, que no caso foi ele, falou que ela não ia trazer. Mas ela falou que ia buscar, sim, foi na casa dessa amiga, fez um vídeo pegando a cachorrinha, que falaram que a cachorrinha não estava lá, mas quando abriu a porta a cachorrinha veio e ela trouxe de acordo com ela sem maiores problemas. Mas depois disso, ele procurou a polícia e disse que ela tinha levado a cachorrinha de lá sem autorização, que a cachorrinha era dele, e aí ficou essa confusão. A Cherry chegou aqui no Distrito Federal em agosto e desde então ela está morando por aqui. Como a Stephanie precisou responder a respeito dessa denúncia que ele fez lá, ela acredita que por meio desse endereço que ela colocou aqui de Brasília, ele veio para cá e começou a acompanhar a rotina da família e percebia os horários de passeio e aí decidiu agir no domingo e retirar a cachorrinha naquelas imagens que a gente viu ali chocantes, com um comparsa, com outro terceiro que também estava num carro, num veículo Onix prata, decidiu retirar a cachorrinha à força e levar a cachorrinha. Muita gente ficou ali pensando que era um assalto, que era uma quadrilha especializada em sequestro de pets. A gente viu em vários grupos e recebemos mensagens no próprio SBT de pessoas dizendo que não iam mais passear com o cachorro ali no Sudoeste, que estavam com medo. E na reportagem que a gente fez ainda no domingo, a gente mostrou que era seguro. Eu entrevistei uma moradora que passeia com pets à noite, nunca tinha tido essa situação e que cabia à polícia. E agora entra o Dr. Wellington, que está aqui ao meu lado ouvindo tudo isso aqui na 3ª DP do Cruzeiro, que cabia à polícia identificar se era ou não um crime encomendado. E foi aí que muita gente questionou que por que ela não contou logo que era o ex dela. No domingo mesmo ela ainda me falou que tinha reconhecido pelas imagens que era uma pessoa que ela conhecia, mas não disse quem era. E aí que entra a investigação. Foi uma orientação da própria Polícia Civil que ela não desse detalhes porque ia atrapalhar o que aconteceu, que foi o retorno da Cherry para casa. Eu vou pedir para o Dr. Wellington falar como é que foi esse passo a passo, porque ele saiu aqui do Distrito Federal e ele foi lá para Belo Horizonte para pegar um voo para de Belo Horizonte ir para João Pessoa, que também não era o destino de origem dele, porque ele precisava ir para Natal, para de Natal ir para a cidade dele. Então ele fez todo aí, se a gente tivesse um mapinha aí, a gente ia monitorando que ia aparecer até um turista viajante por causa dessa cadelinha. Muito boa tarde aí, delegado. Conta pra gente. Pediu para que não tivesse muitos detalhes, para não atrapalhar mesmo e para que vocês conseguissem fazer o trabalho, né? Isso, chamou muita atenção da Polícia Civil o fato da violência utilizada para roubar esse cachorro. Então, por não ser comum esse tipo de crime aqui no Distrito Federal, ainda mais aqui no Sudoeste, nós chamamos a vítima e conversamos com ela se tinha alguma situação, a gente queria entender a história do animal, tudo. Ela falou, olha, eu suspeito que seja meu ex-namorado, só que as imagens que a gente tinha inicialmente não eram boas, né? Eram muito distantes. Aí nós conseguimos outras imagens, então com base nessas outras imagens, ela conseguiu reconhecer. Então a investigação a partir daí direcionou-se para o ex. Então houve monitoramento, mas a placa do veículo estava clonada, estava adulterada, dificultou o nosso trabalho inicial. Mas o importante é que quando o voo já estava indo, estava no início lá saindo de Belo Horizonte, nós tomamos conhecimento que ele estava dentro do voo, juntamente com um animal que tinha pagado R$250 para a empresa. Então nós pedimos o apoio da Polícia Federal, da Paraíba, de João Pessoa, e ao mesmo tempo comunicamos a Polícia Civil, que depois que a Polícia Federal fez a abordagem, localizou o suspeito, mais uma outra pessoa e a Cherry, encaminhou para a Polícia Civil, que tomou as providências aí que acharam corretas naquele momento. Então, Vivi, essas providências que o delegado fala que a polícia lá de João Pessoa achou correta naquele momento, ele não foi preso, tá? Ele não tem aí uma prisão dele, ele foi ouvido, ele falou que a cachorrinha era dele, tem até uma imagem dele lá na delegacia, só com a cachorrinha no colo, não aparece ele. Mas o ponto, Vivi, é que é uma ação com muita violência. Eu vou até pedir, porque ele vai responder aqui, independentemente de como foi a ação da polícia lá em João Pessoa, ele responde aqui por violência doméstica. Eu vou pedir o delegado para falar as tipificações, porque aí depois eu complemento uma outra parte aqui. Ele vai responder aqui, né? Pode ser até em algum momento, eu não vou dizer recambiado, porque ele não foi preso ao ponto de ser recambiado, né, delegado? Como é que fica a situação dele agora? Então, sobre
a não prisão em flagrante dele lá, isso faz parte do mundo jurídico, né? Na verdade, tinha passado algum tempo do fato, a vítima não estava lá presente, a vítima estava aqui em Brasília, então os laudos estavam aqui ainda sendo confeccionados, então isso faz parte. O importante é que não haverá prejuízo para a investigação, não haverá nenhum prejuízo, e além disso, não deixou de existir o crime principal, que é o quê? Que é um roubo qualificado pelo concurso de pessoas e a violência. E além disso, como nós tivemos a certeza depois da localização dele dentro do avião, que é um ex-namorado, ex-companheiro, o que nós fizemos? Nós acrescentamos a natureza da Lei Maria da Penha, oferecemos protetiva à vítima e também inserimos a outra na outro crime, que é a violência psicológica. Porque pelo que foi feito aí, foi uma ação orquestrada, justamente que abalou muito a vítima e tem a ver sim com um relacionamento anterior. Então, para mim, seria mais um caso de violência doméstica, que ele queria realmente atingir a vítima. As questões relacionadas ao animal estavam sendo investigadas pela Polícia Civil local. Essa disputa não autorizava a vir a Brasília, planejar todo esse crime, fazer toda essa logística e cometer esse violento crime. Então, nós acreditamos que, ao final das investigações, ele vai responder pelo roubo qualificado e violência doméstica com base na violência psicológica e a aplicação da Lei Maria da Penha. E a pena pode chegar até 15 anos. Vou aproveitar o gancho da Maria da Penha, Vivi, para contar um pouquinho do que tanto a Stephanie quanto o noivo dela e a própria advogada me contaram lá no aeroporto, porque vou falar de advogada, daqui a pouquinho a gente vai ouvi-la. Quem trouxe a Cherry aqui para o Distrito Federal foi a advogada da família, que veio de Recife para cá com a cachorrinha. Pegou lá e fez também um tour aí até chegar aqui no Distrito Federal e trazer a Cherry hoje bem cedinho para o aeroporto de Brasília, antes das 8 horas da manhã. Mas eu vou aproveitar o gancho da questão da Maria da Penha, porque esse término desse relacionamento da Stephanie com esse suspeito foi lá em 2016, como eu disse antes mesmo de comprar a Cherry em 2017. Mas a gente ficou naquela, gente, não é possível, é tanto amor assim pela cachorrinha, ele queria uma guarda compartilhada, ele queria a cachorrinha, o que aconteceu? E por que agora, depois desse tempo, ele resolve fazer isso? Um ponto que chamou a atenção, que eles contaram, você começou quando me chamou falando que ela está grávida de 19 semanas, ela vai ter um bebezinho, um menininho, o Joaquim, e ela está grávida de 19 semanas. E alguns dias antes, na internet, o casal feliz em ter um bebê publicou fotos de um chá. Então, isso aí pode sim ter dado aquele start nele de peraí, oxe, não sei, tá? Não conseguimos ouvir, não conseguimos falar com ele. Queríamos muito dar a versão dele aqui. Mas o que parece é que por meio dessas imagens, ele pode ter tido um start de que a Stephanie realmente está seguindo a vida dela e está constituindo uma família com outra pessoa que não ele. Então, esse pode ter sido um ponto que a polícia, o delegado está aqui do meu lado, até concordando com isso, Vivi, que pode ter sido um estopim aí para que ele fizesse. Porque, Vivi, você imagina só, não é barato, gente. A gente está falando de passagem de avião no fim do ano, em dezembro. Vocês têm ideia de quanto custa uma passagem aérea do Nordeste para cá? Um carro com placa adulterada, 2 comparsas, ele trouxe uma pessoa com ele que voltou lá para João Pessoa, o outro que estava dirigindo o carro que a gente ainda nem sabe se é aqui de Brasília ou se veio de lá também junto. Então, assim, combustível, carro, avião, Vivi, foi um olha esquema, o gasto, foi um esquema coisa, todo Vivi, muito montado para isso, né? E como você falou, a gente chegou a imaginar que eles já tinham comprado juntos a Cherry, o que não foi o caso. Então parece aí que pode ter sido para atingir a ex-namorada, mas ele tinha alguma ocorrência já antes. Ela chegou a te contar se havia ali nesse relacionamento algum sinal ali de violência, de ser aquele homem dominador. Ela chegou a explicar isso para você durante esse relacionamento que ela teve com ele? Vivi, não, de violência doméstica não. Perguntei, ele era agressivo, ele gritava com você, ele já te bateu? Ela falou que não.
o relacionamento deles terminou de uma forma tranquila. Ele era de boa, foi isso que ela falou pra mim, ele era tranquilo, não teve problema. Eles não deram certo quando foram dividir o mesmo teto e aí colocaram um fim. Então, não é uma pessoa que lá era agressivo com ela. A própria advogada, não sei se a gente já pode chamar, ela vai dizer, não sei se é o trecho que a gente cortou, a edição cortou, mas ela vai dizer que ele era uma pessoa sem antecedentes, que ninguém desconfiou que pudesse fazer toda essa estratégia. Vivi, vamos ouvi-la, que até ajuda a gente a esclarecer um pouquinho mais dessa história toda. Vamos para a advogada, por favor. Ela estava totalmente descaracterizada, né? Os lacinhos, a foto que foi postada, que foi divulgada no momento que ela foi tomada, não tinha mais nada a ver com ela. Ela estava assanhadinha até que eu encontrei o lacinho dela na bolsinha e depois fui arrumar para ela chegar mais bonitinha aqui para a mãezinha dela. Mas ela estava na delegacia, dentro da bolsinha dela e fechadinha lá. Realmente eu fiquei assim, muito sentida na hora que eu abri. Nós filmamos tudo. Ela tinha tido um episódio de vômito. Ela só se alimentou hoje de ração, que era uma das nossas preocupações, porque Stephanie teve todo um acompanhamento para ela se adaptar, porque ela estava tendo umas crisezinhas de vômito, então foi investigada, ela fez o tratamento e ela hoje só se alimenta de ração. Ela tem toda a prescrição dela e era uma das preocupações. Se demorasse mais para resgatá-la, a gente não sabe como era que ia ficar, porque ele alimentou ela com frango, porque não, segundo informações da delegacia, e o que era que tinha na bolsinha dela. Né? Na hora que eu peguei, tinha um paninho, tudo muito organizadinho, mas ela tinha vomitado. Então ela estava muito assustada. Na hora a gente fez os procedimentos e já começou a seguir viagem. No caminho nós fomos parando, oferecendo água, a ração eu já tinha comprado em Natal, já tinha me passado, mas ela também não se alimentou, ela só aceitou água no percurso de lá até aqui. Com as investigações é que tudo vai ser esclarecido, mas é muito estranho, né? Uma atitude assim, nós sabemos, conhecemos ele, eu não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar sobre ele. Realmente ele não é um criminoso quanto mais. Nunca ouvi falar que ele tivesse praticado alguma coisa. Não sei o que foi que motivou ele a sair lá do estado dele, sair da cidade dele e vir para Brasília e fazer o que fez, né? Aí só as investigações que realmente vão esclarecer. Pois é, e com certeza vai ser investigado aí por outros crimes também, né? A placa clonada, tem envolvido outras pessoas ali naquele sequestro, maus tratos a animais, inclusive, o doutor Lá estava me lembrando aqui, né? O fato dele ter pego esse cachorrinho, ter levado ele para uma outra rotina, enfim, e até um tipo de perseguição a essa mulher, enfim. Então essa investigação ainda é longa, eu agradeço muito, a gente vai continuar acompanhando. Obrigada, viu, Vanessa? Agradeço ao delegado também. Até mais. E olha, ninguém está livre da ação dos hackers, hein? Nem mesmo quem está ali no alto escalão do governo. E foi assim com a primeira-dama, Janja da Silva. Ela teve um contato antigo, né, do Twitter invadido ontem à noite. Um hacker postou mensagens ofendendo Janja, o presidente Lula, o ministro Alexandre de Moraes, do STF. E a polícia está investigando esse caso. Quem vai trazer mais informações para a gente é o repórter Murilo Fagundes. Oi, Murilo, boa tarde para você, bem-vindo. Já identificaram esse homem aí, esse hacker que andou, então, invadindo essa conta? Oi, Vivi, ainda não temos a identidade do hacker, mas a investigação da Polícia Federal está todo vapor, viu? Todas as instituições aí da Justiça querendo descobrir a identidade desse invasor do Twitter da primeira-dama Janja. Uma ótima tarde para você, para quem nos acompanha aqui. Tudo aconteceu ontem à noite, viu, Vivi? Esse hacker, então, invadiu a conta do Twitter, na verdade, o antigo Twitter, né, que agora tem o nome de X, e começou a publicar uma série de tweets lá na página da primeira-dama. Ele fez 44 publicações em 50 minutos. O teor dessas publicações tinha os mais variados assuntos. Ele publicou, por exemplo, a mensagem escrita o seguinte: Super Xandão, presidente do Brasil em 2026, em alusão ao ministro do STF. Depois ele pediu para os seguidores da Janja seguirem uma conta anticomunista.
Depois escreveu o seguinte: eu apoio o mensalão, que é aquele escândalo de corrupção dos últimos governos do PT. Depois sobrou até para o Neymar, viu, Vivi? Esse hacker escreveu o seguinte, disse que Lula era traído por Janja com o jogador. Ou seja, tweets sem pé nem cabeça. E teve uma hora que aí partiu para ataques de cunho sexual, ofensivo às mulheres, quando ele falou até em estupro. Então foi uma série de tweets, que tudo isso lá na página da primeira-dama Janja da Silva, tudo isso feito por esse invasor. Agora o ápice das invasões lá na página dela foi às 10h07 da noite de ontem, quando ele publicou um vídeo, ele mesmo falando com a própria voz. Ele disse que já sabia que estava sendo alvo da PF, mas que não ligava, que sabia que não ia dar em nada. Aí depois disse que sabia que ia dar em alguma coisa. Ou seja, foi uma invasão sem pé nem cabeça, 44 publicações, quando aí sim a plataforma tirou do ar o perfil da primeira-dama Janja da Silva por um pedido da Polícia Federal. A Polícia Federal, então, entrou com a investigação desses crimes cibernéticos por uma diretoria da Polícia Federal, e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, notificou o Twitter para que, então, os responsáveis pelos atos sejam identificados. Ainda não temos a identidade desse invasor, mas a repercussão aqui em Brasília já foi grande. Hoje, o presidente da República acabou de publicar, inclusive no Twitter, agradecendo pelas declarações de apoio à mulher dele, e a própria Janja foi ao Instagram agradecer pelas manifestações de apoio, e ela disse o seguinte, olha só, disse que sofreu o que muitas mulheres sofrem diariamente, mas que chegou ao ápice. É comprovado que nós mulheres somos as que mais sofrem com os ataques de ódio nas redes. Isso foi o que disse a primeira-dama. O ministro da Secretaria de Comunicação aqui do Planalto disse que esse invasor é um canalha e que sim vai ser localizado pela Polícia Federal. Um caso bem tenso, né, Vivi? Até a primeira-dama, alvo dos hackers. Fica também um alerta para quem está em casa para reforçar a segurança das suas redes sociais naquela verificação em 2 etapas, né? Então é muito importante, nem o alto escalão aqui tá imune, né, dessas invasões. Pois é importante a gente fazer a nossa parte, que é isso que você falou, fazer essa verificação em 2 etapas, mas nem sempre a gente está livre de hackers, e a gente espera que sim aconteça algo com ele, que seja identificado, seja punido, até para servir de exemplo para outros que ficam aí tentando invadir as contas. Obrigada, viu, Murilo? Um beijo para você. E a Polícia Civil fez uma operação hoje cedo para investigar um esquema de corrupção envolvendo um servidor público do Detran aqui do Distrito Federal e empresas contratadas para fazer vistoria nos veículos. O repórter Maicon Leão, ele tem os detalhes dessa operação. Maicon, boa tarde para você, bem-vindo. Olha só, conta pra gente primeiro, né, como é que funciona esse esquema? Oi, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Vivi, esse funcionário seria responsável ali nessa organização, nesse esquema criminoso ali, para direcionar clientes para essa organização. Como que funcionava? Primeiro, para quem está em casa entender. Hoje o sistema ali de vistoria do Detran, ele segue algumas partes que você precisa ir passando em algumas empresas, digamos assim. Primeiro uma faz a vistoria, depois o outro coloca ali a placa. E esse esquema utilizava ali, inclusive, alguns laranjas no quadro de sócios para que fosse formado ali um monopólio, digamos assim. Um mesmo dono seria responsável por essas empresas, por essas etapas. Ou seja, o que seria visto por uma empresa, por exemplo, um carro ali que não tem condição de ser vistoriado, que apresenta uma irregularidade, ele foi aprovado pela primeira empresa, mas a segunda bate o olho lá e fala, opa, tem algo errado, e aí acaba barrando esse processo. Só que eles acabaram conseguindo montar um esquema em que um carro com várias irregularidades ia passando por essas empresas até que ele conseguisse receber ali a validação, ser aprovado pelo Detran, mesmo com todas essas irregularidades. O papel desse servidor, que seria ali depois de receber a propina, orientar, direcionar essas pessoas com as irregularidades para essas empresas. Essa investigação, movida ali pela Polícia Civil do Distrito Federal, conseguiu elementos, pediu à Justiça ali para cumprir esses mandados. Foram 11 mandados cumpridos em Taguatinga, Braslândia, Lago Sul e também em Lusiânia, inclusive no núcleo do Detran, que fica ali na cidade de Braslândia. Isso tudo, Vivi, com a participação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esse funcionário ele foi afastado ali pelo Detran,
que inclusive diz por meio de nota que tem colaborado com a Polícia Civil e, paralelamente, também abriu um procedimento interno para averiguar toda essa situação. E a gente, claro, segue acompanhando, Vivi. O nome da operação é Amigos do Rei, até mesmo fazendo uma alusão a um ditado popular famoso que quem é amigo tem privilégio e quem não, o que vale é a lei. Olha só, hein? Inclusive, a gente vai conversar sobre esse assunto aqui para destrinchar um pouquinho melhor. Obrigada, Maicon. Já já a gente conversa sobre outro assunto. Mas eu vou conversar aqui mais uma vez com o Laércio de Carvalho, justamente, né, Laércio, para a gente entender que não é a primeira vez que a gente fala de um esquema de corrupção montado ali no Detran, por funcionários, inclusive, e que, óbvio, que tem toda uma operação que descobre para poder desfazer esse esquema, mas está faltando o quê para evitar que ele aconteça? Vivi, esse caso também nos causa perplexidade. Há menos de 2 meses atrás, agora em outubro, a Polícia Civil também realizou mais uma operação policial, tendo como foco colaboradores, servidores do Detran. Isso mostra que o órgão precisa ser mais atento, ser mais fiscalizador em relação a seus próprios quadros. A Corregedoria do Detran precisa ser mais atenta. Um órgão com o papel do Detran, de fiscalizar trânsito, de cuidar do cadastramento de veículos e etc., envolvido em escândalos seguidos de corrupção, numa situação em que a sociedade fica numa situação de risco. Porque imagine neste caso pontual, não é? Veículos sendo aprovados em vistorias, sendo colocado para trafegar na via pública sem condição de circular, através de um esquema de propina. Então, isso causa uma preocupação a toda a sociedade, deve ser uma preocupação do governo, deve ser uma preocupação individual do órgão, através de sua gestão, para que esses fatos não sejam tão recorrentes. Pois é, um desvio ali de dinheiro para que alguns sejam beneficiados, colocando em risco a população no dia a dia que está ali na rua precisando de um carro que seja fiscalizado, que esteja seguro. A gente está falando aí, né, sobre esses outros esquemas, muitos inclusive eram em relação a carteiras de habilitação, na hora de tirar uma carteira de habilitação. Quer dizer, são ali questões que lidam com uma segurança de você no trânsito, né, que a gente está falando. E esse daí principalmente. Verdade, Vivi. A partir do momento em que o Detran transferiu a empresas particulares, né, através de uma concessão de serviço público, o serviço de vistoria de veículos, que aprova ou reprova a condição do veículo de trafegar normalmente, o Detran precisa ter muita atenção a isso. São particulares, são empresários ligados a um órgão público para prestar um serviço que originariamente era para ser desempenhado pelo próprio Detran, como sempre foi. Quer dizer, tem que ter uma fiscalização melhor também nessas empresas que são contratadas. Com certeza, porque essas empresas acabam se transformando em vetor da corrupção. Elas têm interesse em aprovar determinados laudos de vistoria, determinados veículos para circular, e aí essas empresas tratam de cooptar dentro do órgão servidores de carreira para que, compactuando com essas empresas privadas, façam com que algo ilegal seja tido como lícito. Chama a atenção também, Vivi, a questão de que a corrupção não está ligada à remuneração. Se você observar esses casos recorrentes no Detran, é só perceber que os salários dos servidores do Detran, dentro do contexto do serviço público, são salários muito bons. Então essa história de dizer, é porque o cara é mal remunerado, por isso é corrupto. Não há nenhuma ligação entre uma situação e outra. Essas empresas terceirizadas que fazem vistorias de veículo arrecadam milhões. São verdadeiras minas de ouro. Cada cidadão que leva seu veículo para lá deixa uma grana com essas empresas. Mas nem isso estanca a ambição desses empresários e desses servidores corruptos. E qual que vai ser agora os crimes pelos quais eles vão responder? De imediato, nós já temos organização criminosa, porque foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão, inclusive em endereços lá no entorno, na cidade de Lusiânia. Foram cumpridos mandados dentro das empresas privadas, que fazem a vistoria dos carros, dentro do local de trabalho do próprio servidor, o que constrange muito o órgão, a presença da polícia de forma ostensiva, cumprindo esses mandados dentro do Detran. Essas pessoas estão afastadas do seu local de trabalho, estão impedidas de seguir trabalhando, não é? Certamente irão responder administrativamente, podendo ser demitidos do órgão, mas ainda vão responder por corrupção passiva
que é um crime pesadíssimo, com pena de até 12 anos de prisão. Então as consequências jurídicas são pesadíssimas para esses envolvidos. Mas isso não isenta o Detran desse cuidado que mencionamos, de ser mais atento ao seu quadro de servidores, porque está muito recorrente as operações policiais dentro do Detran. Mas muito obrigada mais uma vez, viu? Pelos seus comentários aqui. Então, uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã. Estou sempre à disposição. Obrigada. E vamos de uma notícia boa aqui, quase um mês depois do acidente, calma aí que a gente está agora se despedindo, doutor Laércio. A gente vai falar aqui do caso do cobrador que se envolveu naquele acidente de trem de carga na linha férrea no CIA. A única vítima que ainda estava internada no Hospital Brasiliense, que é conveniado, né, pela empresa Marechal, era justamente o cobrador Júlio Botelho. Ele teve alta na noite dessa segunda-feira. A família do Júlio mandou imagens da saída dele. E olha só, gente, como é que ele foi recebido, quanto carinho ali na saída do hospital. Ele foi pego de surpresa com balões verdes, recebeu muitos abraços, carinho, porque é claro, né, esse realmente foi um momento de festa, de comemoração ali pela vida e a superação de tudo que aconteceu. A gente está vendo ele ali saindo, olha só quanto carinho. Daqui para frente, então, olha, a gente torce para que sejam só vitórias na vida do Júlio. O Júlio Botelho, ele é cobrador, ele estava relembrando aqui para vocês, né, no ônibus da Marechal, quando o trem atingiu o coletivo. 6 pessoas ficaram feridas nesse acidente, uma mulher morreu e a nossa equipe continua, então, acompanhando de perto esse caso. Lembrando que o motorista do ônibus, o Pedro Campos, ele ainda não prestou depoimento sobre o que aconteceu aquele dia ali, porque ele apresentou um atestado psiquiátrico de 30 dias para a polícia. Mas fica aqui, então, todo o nosso carinho, nosso desejo de uma recuperação bem rápida para o Júlio. E a gente falando aqui em Marechal, passageiros de Ceilândia que pegam o ônibus da aviação dessa empresa, né, da Marechal, eles passaram mais uma dificuldade para ir ao trabalho. Isso porque 149 ônibus não saíram da garagem hoje de manhã. E aí você deve ficar se perguntando, né, mas o que foi que aconteceu? Greve de novo? Qual foi a questão? Gente, o motivo, faltou combustível no terminal do Pessul. Vamos conversar aqui com a Kátia Gomes? Eu vou te contar uma coisa, Kátia, não tem paz o passageiro, né? Não tem, Viviane, não tem um minuto de paz o passageiro, né? E isso lembrando que a Marechal tinha feito até uma paralisação nos rodoviários da Marechal. No comecinho do mês de novembro, eles ficaram 2 dias parados. E hoje a dor de cabeça foi exatamente por falta de combustível. Pela manhã, até mesmo os próprios rodoviários foram surpreendidos com essa informação. Quando eles chegaram para trabalhar, eles ficaram sabendo que algumas linhas não sairiam da garagem justamente porque não tinha combustível, né? Segundo o Sindicato dos Rodoviários, 149 ônibus não circularam, ou seja, isso representa 40% da frota. E aí o que eles fizeram? Eles deram prioridade para as linhas para o plano piloto e deixaram de circular algumas que faz ali Taguatinga, Ceilândia, Vicente Pires. E aí, como os ônibus que fazem essas linhas aqui dentro, né, inclusive nós estamos aqui no Pessul, os ônibus são menores, eles pegaram o combustível desses ônibus e transferiram para os ônibus que são maiores para poderem circular até o plano piloto. O abastecimento voltou ao normal ali por volta de 10h30, 11 horas da manhã. Eu conversei com alguns rodoviários e eles falaram que a frota ainda não está circulando 100%, né? Eles ainda estão voltando aos poucos. Aos poucos os ônibus são reabastecidos e aí eles estão voltando a circular. Eu até questionei se os rodoviários sabiam o motivo dessa falta de combustível e eles falaram que não foi informado ali para os trabalhadores. A nossa produção também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Marechal, mas a empresa não respondeu até o momento, né, o motivo dessa falta de combustível. Agora estamos aqui no terminal do Pessul, que fica bem próximo à garagem que fica ali no finalzinho. Por enquanto aqui a movimentação está bastante tranquila, né? Então, o que a gente sabe é isso, que eles estão voltando a circular aos poucos. Mas muitos passageiros hoje cedo foram prejudicados. Os ônibus que circularam estavam lotados, inclusive o nosso cinegrafista, o Magno Serra, ele pega a Marechal, ele pega esse ônibus
em direção ao plano piloto bem cedinho e ele falou que realmente o ônibus estava muito lotado, né? Reflexo aí negativo apenas para os passageiros. Ai, mas é um absurdo, né, Kátia? Você estava falando ali que voltou ali por volta de 10h30, 11 horas. Pois é, por volta das 10 horas da manhã, o combustível acabou chegando mesmo na garagem da Marechal no PSul, porque a gente recebeu umas imagens. O pessoal da página PSul News divulgou essas imagens ali, olha, da chegada dos caminhões de combustível ali na Marechal. Agora, você pensa, que coisa mais absurda. Gente, alguma medida precisa ser tomada, porque não faz sentido. Uma hora é falta de combustível, outra hora não, sempre ônibus lotado, e é ônibus que quebra, é falta de pagamento, é barata em ônibus, é ônibus que você está andando, está chovendo lá dentro, não tem menor condição, alguma coisa precisa ser feita, né? Tem que ter alguma punição, um olhar aí mais cuidadoso do governo para os passageiros, não só para as empresas de ônibus. Obrigada, viu, Kátia? E olha, gente, é cada uma, né, que a gente vê. Mais cedo eu ia chamar aqui o Maicon Leão e ele estava ali mostrando pra gente uma árvore. O Maicon Leão tá, olha lá, ele tá lá em Santa Maria, reconectou o contato com a gente, trouxe um outro assunto agora há pouco, mas a gente ficou devendo esse daqui, de uma árvore que tá ali com um galho quebrado. Isso por quê, gente? Porque tinha um super-herói por ali. Maicon Leão conta pra gente que Homem-Aranha foi esse que estava aí tentando salvar algumas pessoas, precisou ser salvo. O que aconteceu, Maicon? Acabou a teia do Homem-Aranha, Vivi. Boa tarde para você novamente, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente chega trazendo essa história direto aqui de Santa Maria, Vivi. Foi essa árvore aqui, ó. Foi exatamente aqui. Ele veio para gravar um conteúdo, só que depois que ele subiu na árvore, Vivi, é que foi o problema. Como que descia? A gente percebe aqui, ó, não tem nenhum galho que facilite esse processo. E ao invés dele estar só nessa parte aqui, não. O homem foi procurar mais problema, foi lá para a ponta, lá em cima, e aí foi necessário justamente a ajuda do Corpo de Bombeiros nesse socorro. A gente vai conversar agora com o Miranha de Santa Maria, aqui no chão mesmo, para não ter perigo, para não precisar chamar o Corpo de Bombeiros de novo. Como é que foi essa história? Você foi fazer o que lá em cima, amigo? Não tinha teia para descer? Boa tarde a todos que estão em casa. Rapaz, eu fui fazer um conteúdo junto com a Morte aqui, com meu colega que está fantasiado. Justo com quem, hein, Vivi? Com a Morte aí. Vamos fazer o conteúdo lá em cima para botar na página do meu Instagram, né? Para levar alegria para a criançada, para os adultos. Então aí, quando percebeu, meu irmão, tava tão alto, aí eu pensei, rapaz, como é que eu vou descer daqui? Aí o pessoal já pegou, ficou preocupado. Começaram a filmar, eu pensei, rapaz, o Homem-Aranha agora ficou preso lá em cima e a Morte esperando ele aqui embaixo. Vivi, só para quem tá em casa, vou chamar a gente para vir aqui para embaixo da árvore, até para molhar um pouco menos. Mas justamente aquela parte ali, vou pedir pro Rogério Silva mostrar, um pouco acima desse galho que tá quebrado, não foi o peso do Homem-Aranha que quebrou, já tava desse jeito, né? Já tava desse jeito já, mano. Não quebraram pro Homem-Aranha descer, não. Aí, como que foi esse resgate? O Corpo de Bombeiros veio, a gente tem até algumas imagens, né, Vi? Mas me conta, como foi aguardar o Corpo de Bombeiros lá em cima? Rapaz, tive que ficar lá em cima, lá, né? Parado. Aí eu, quando pensa que não, o pessoal ligaram pro Corpo de Bombeiro, o bombeiro chegou, e aí, né, quero que agradecer parabenizar o trabalho, né, o Leonardo Gonçalves, né, toda a equipe dele do Corpo de Bombeiro fizeram um belíssimo trabalho de ter tirado o Homem-Aranha lá de cima lá, rapaz. E eu falo para as criançadas que tá em casa, que tá assistindo, não faça isso não, viu, criançada? Não faça isso não. Tem que aproveitar, Vivi, para fazer a parte educacional, de lembrar realmente dos perigos. A gente traz a situação engraçada, o lado divertido, mas é uma situação que você correu perigo. Pelo menos você tava do lado do hospital, né? É, com certeza. Se caísse na porta do hospital, eu já tava aqui, já na entrada, já, né? Da emergência. Vivi, a piada só por ser o Homem-Aranha preso ali em cima da árvore, por si só já tava feito. Mas o pior era aquele ali, ó, olhando pra ele daqui de baixo, falando, vem, vem. Todo mundo te zoando aqui embaixo. Todo mundo me zoando, rapaz. Falei assim, rapaz, o Homem-Aranha tá preso, ficou preso lá em cima, agora a Morte tá ali escorada ali no ferro ali, esperando só o Homem-Aranha cair lá de cima lá. Essa aventura toda durou quanto tempo, meu amigo? Rapaz, durou umas meia hora. Meia hora de relógio. Pra quem tava lá em cima, pareceu quanto tempo? Uma hora. Uma hora de relógio. Você olhou pra subir, pareceu que ia dar tudo certo? Rapaz, muita gente que assistiu nas redes sociais o vídeo, falava assim, rapaz, dava sim pro Homem-Aranha descer.
Não, vocês que estão assistindo, dava pra descer, mas quem tá lá no alto, lá em cima, não dá pra descer não, meu amigo, é muito alto. Vivi, não dava pra descer, eu olho pra árvore, não dá pra subir. Não tem aonde pisar pra subir aqui. Como é que foi esse processo? Rapaz, a morte aqui, ela me deu o pezinho. Ele me deu o pezinho aqui. Tá vendo? Já começou errado. A morte me deu o pezinho. Eu subi aqui na entrada, eu fui escalando, que eu fui ver, já tava lá em cima. Vivi, esse negócio já começou errado. A morte ajudando ali, ó. Desde o início já tinha tudo pra dar errado nisso Menino, mas daqui. deixa eu te contar. Eu fico pensando... Exatamente isso, como é que a morte dá o pezinho para ele poder fazer essa cena. Eu fiquei curiosa para saber o que ele estava querendo mostrar nesse vídeo, se ele conseguiu depois um desfecho desse. E agora eu dou graças a Deus, quando você começou antes, na outra oportunidade aí, eu estava te procurando lá em cima nessa árvore, porque eu não te encontrava. Graças a Deus, então você não teve nem essa ajuda para você, Michael. Não, Vivi, eu não quis essa ajuda, não. Eu falei, eu vou ficar aqui quietinho, bem seguro, inclusive mantendo uma certa distância, assim, ó, só por protocolo mesmo. A Vivi tá ali no estúdio querendo saber que conteúdo era esse, o que ia ter nesse vídeo? Não, o conteúdo seria eu dando tipo, olhando o visual aqui no hospital, entendeu? Procurando quem ajudar. Quem? A população. Só que aí quem precisou de ajuda? O Homem-Aranha. Meu Deus do céu. Eu fico pensando, é a Mary Jane nessa situação, porque Vivi tem um outro detalhe. A mulher dele tá grávida. Aí imagina ela vendo o vídeo e vendo o que aconteceu com o Homem-Aranha. Como é que a Mary Jane ficou nessa situação, meu Deus? Ficou desesperada, com medo do Homem-Aranha cair lá de cima e ficar viúva. Isso com ela grávida, Vivi. Ele estava até comentando que parte das ações que ele faz ali pela cidade é inclusive pedindo ajuda ali com algumas faixas. E nessa quase que você se colocou em risco, meu amigo. Não é, rapaz, eu quero aqui até aproveitar essa oportunidade que tá todo mundo assistindo, né? Brasília toda, né? O mundo inteiro. Quero aqui aproveitar essa oportunidade. Queria ver com o pessoal que tá em casa para me dar uma oportunidade para mim trabalhar, né? Porque a minha esposa tá grávida, né? A Mary Jane está grávida de 8 meses, vai ganhar menino mês que vem. E nós não temos nada, cara, pro bebê. Não tem nada. Fralda, berço, nada. Então a galera que tiver em casa que puder me ajudar com um trabalho, pode ser em qualquer coisa, em obra. Só não sobe em árvore mais. Não, árvore não. Aí não, aí desse jeito da próxima vez os bombeiros agora vão chamar agora a PM pra dar um cacete no Homem-Aranha. Pra achar, viu? É Miranha de Santa Maria nas redes sociais. A gente, claro, aproveita para reforçar. A gente sabe que tem muita criança que assiste o SBT Brasília primeira edição para não fazer esse tipo de situação, de tomar cuidado, principalmente a altura, é um negócio muito perigoso. Nesse caso deu certo, o Corpo de Bombeiros foi rápido, o fim da história é uma história feliz. O Homem-Aranha está aqui no chão, sã, salvo, seguro, pronto para receber o mini Homem-Aranha que deve chegar em breve, mas aprendeu a lição, né? Com certeza. Aproveitar aqui, mais uma vez, né, peço até desculpa por eu estar pedindo esse tanto de oportunidade, o pessoal entrar lá no meu Instagram, Miranha Santa Maria, quem quiser ajudar, ô Miranha, como é que eu faço para me ajudar com umas roupinhas? É usada, mas serve. Lava com sabão em pó de coco, tem umas fraldas aqui, eu aceito doação. Entra lá no meu Instagram, no meu direct, Miranha Santa Maria. E obrigado pela oportunidade, pelo SBT que tá me dando essa oportunidade aqui. Agora, Maranhã, vamos renovar esse estoque de teia, não vamos subir nas árvores mais. E você não queria levar ele não, né? Negativo. Só tá observando o movimento mesmo. Eu tava esperando, caso ele caísse ali, já levava ele aí, ó. Aí ia ser da parte dele, não era você que tava provocando nada não. Isso aí. Mas só tava esperando. Só tava esperando ele cair, já levava pra longe já. Que continue aqui esperando, a gente vai voltar pro outro lado de cá, viu, Vivi? Vamos manter a distância assim pelo protocolo, pela segurança, Vivi. E o Homem-Aranha aqui, ó, no chão, quietinho. E meu Deus do céu, Deus me livre, mas você sabe que até a voz dele, né, negativo, foi assim, tão forte que realmente eu imagino que você deve ter ficado com um pouquinho de medo aí dessa morte. Olha, graças a Deus, então essa história terminou bem. A gente vê o Miranha aí com esse bom humor, com essa leveza. Até eu perguntar qual era o Instagram dele. Então ele já falou, Miranha de Santa Maria. Quem puder também ajudar ali com o mini Miranha que vai vir por aí, já tá lá o Instagram. Obrigada, viu, Marco? Beijo pra vocês aí. Olha, em Valparaíso de Goiás, um carro bateu em um muro e o motorista fugiu sem prestar ajuda. O vídeo da câmera de segurança mostra o movimento em que o carro atinge o muro.
Uma vizinha vê a situação, tenta conversar com ele, mas mesmo com o carro todo amassado ali, o motorista simplesmente dá ré, vai embora sem prestar ajuda ao dono da casa. Isso foi no sábado, por volta ali de meio-dia. A gente tinha ficado de apurar um pouco mais essa história aí pra você, né? De acordo com a moradora da casa, o homem até agora não apareceu não, viu? Mas mesmo assim, ela já começou a obra hoje mesmo, porque ela não pode ficar sem proteção do muro na casa dela. A vítima ainda não registrou ocorrência na polícia. Fica aqui, inclusive, a orientação para que faça isso, né? E eu comecei a edição de hoje mostrando para vocês umas imagens aqui de um atropelamento em Planaltina, que as imagens são chocantes. Roda pra gente aí, por favor, Oliveira. Olha só, gente. A gente vai mostrar pra você um momento em que o homem tá tentando atravessar a rua. Parece que ele tá apressado. A gente vai mostrar pra você, então, daqui a pouquinho essas imagens. A gente vai conversar com a Vanessa Vitória, porque ela tem informações sobre esse acidente. Enquanto isso, a gente vai colocando no ponto a imagem pra rodar pra você, viu? Você vai ver que esse homem, ele tenta passar, atravessar a rua. De repente, vem uma caminhonete. Essa caminhonete, ele consegue se safar ali dela, mas de repente vem uma moto e aí joga ele longe. Conta pra gente, Vevê, qual é o estado de saúde dele? Oi, Vivi. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo de novo. Como você falou aí na notícia anterior, o outro motorista não apareceu e esse da caminhonete também não apareceu, Vivi. Eu vou atualizar o estado de saúde do pedestre que foi atropelado. Ele está aguardando por cirurgia. Foi no domingo esse acidente, então ele está segunda, terça-feira, né? Desde domingo foi por volta de 6 e pouquinho, quase 7 horas da noite o acidente, então ele está aguardando por uma cirurgia no fêmur. Mas o motociclista, o motoqueiro, também está aguardando e o estado de saúde dele, pelo que tudo indica, é até um pouco pior do que o do pedestre, que é arremessado para o alto e vai cair lá no canteiro próximo de uma árvore. Vivi, eu não sei se essas imagens já rodaram ou se elas já estão no ponto para que eu possa narrar. A questão aí é a caminhonete, viu? É a caminhonete que vem na contramão. Essa é uma rua de sentido único. E a caminhonete vem pela contramão. Aí o rapaz, né, de 34 anos, ele tenta sair da caminhonete. Ele foi na padaria para comprar um pão de queijo para terminar de assistir um culto religioso lá em Planaltina. E aí quando ele sai da padaria, ele é surpreendido com essa caminhonete vindo pelo sentido errado. E aí ele tenta sair da caminhonete, mas provavelmente pelo tamanho dela, né, que é uma caminhonete grande, prata, por causa disso, ele não visualiza o motociclista e o motociclista também não visualiza ele. E aí os dois é que acabam levando a pior. Mas o motorista dessa caminhonete fica observando tudo. Ele e uma mulher descem do carro, ficam observando, mas não chegam perto, não prestam socorro. Olham, depois eles partem para a porta da padaria, também ficam ali, conversam com populares, ficam olhando tudo. Entram na padaria, compram o que tem que comprar e depois retornam à caminhonete. Aí ele dá ré e aí sim ele vai pelo sentido correto, que era o que ele deveria ter feito antes. Provavelmente ele fazendo isso, o acidente não teria acontecido. E a família da vítima, do pedestre, está pedindo muito, encarecidamente, que esse motorista da caminhonete se apresente na delegacia lá de Planaltina para dizer por que ele estava na contramão, por que ele fez isso e por que ele também não prestou socorro para as duas vítimas. Um ponto que também chama atenção nessa situação, Vivi, é o fato de a ocorrência trazer uma informação de que o motoqueiro, o motociclista, não teria autorização para pilotar a moto, não teria CNH com essa finalidade. A gente não conseguiu contato com a família do motociclista. Por meio da família do pedestre, a gente sabe que ela não tem interesse em falar com a imprensa, não tem interesse em falar, até pela situação dele ser um pouco mais grave e ele ainda está internado, mas que depois, assim que a situação de saúde dele melhorar, que ela também vai procurar a polícia. Mas a família do pedestre pede encarecidamente que o condutor da caminhonete se apresente, porque isso vai facilitar as investigações e a responsabilidade pode até sair de cima do motociclista por ele ter pego a vítima de 34 anos nessa travessia que estava prestes a ser concluída, uma vez que ele se desvencilhou da caminhonete, mas não conseguiu terminar o percurso
com a chegada da moto. A família também informa, né, que o motociclista e o motoqueiro em si, a gente chama de motoqueiro quando ele usa a moto para trabalhar, e o motociclista é aquele que pilota a moto, mas não tem essa finalidade, mas que o motoqueiro, sim, ele utiliza essa moto como o objeto de trabalho dele. A moto ficou bem destruída e a família agora deve estar até passando dificuldades, porque ele está internado, a esposa tem que acompanhar e o objeto de trabalho dele foi danificado. Mas o ponto também é se ele realmente, com a ocorrência atrás, ele não teria habilitação, também é um complicador diante de todo esse cenário que a gente descreve, de uma imagem chocante, Vivi, que a gente, daquelas que a gente costuma ver na internet mesmo, que a gente fica de boca aberta, muitas vezes até em outros países, que é um pedestre sendo arremessado do outro lado da rua, no bairro perto da casa dele, onde ele tem costume de ir na padaria e circular, Vivi. Nossa, Vanessa, mas que absurdo. Olha, agora que você trouxe todas essas informações, que eu fui entender o que de fato tinha acontecido. Porque até então, quando eu vi as imagens, eu fiquei sem entender que o pedestre ali parecia que estava com uma pressa para passar, mas ele estava tentando também se orientar ali, porque essa caminhonete, então, estava andando, fez uma manobra ali para o lado errado, quer dizer, ela estava na contramão para fazer aí, entrar nesse outro estacionamento, que até, enfim, não sei se eles entraram errado, enfim, o que eles queriam cortar caminho, não dá pra gente entender direito o que foi que aconteceu, mas olha só que absurdo, quer dizer, uma manobra errada ali acabou causando esse acidente, que muito provavelmente o motoqueiro e o pedestre ali, eles não se viram, porque como a caminhonete ela é muito grande, ele foi atravessar, a moto vinha ali em seguida, não conseguiu ver esse pedestre, e acabou acontecendo esse acidente. Agora, só para complementar aqui e fechar esse nosso assunto, a família está à procura, enfim, do motorista dessa caminhonete, mas registrou ocorrência, quer dizer, a polícia está investigando. Sim, Vivi, até complementando o que você falou, quando eu recebo os nossos links, né, os nossos assuntos do dia, que geralmente são 3, eu sempre converso com a nossa equipe, com o cinegrafista, com o assistente, a gente compartilha algumas informações e eu pedi para o Claudinho, o cinegrafista, olhar, eu falei, olha isso, Claudinho. Na hora que o Claudinho bateu o olho, ele falou assim, VV, ele veio na contramão. Eu falei, já passou ali em Planaltina? Ele falou assim, não, olha aqui, ela vem. E aí, quando eu entrei em contato, o filho da vítima confirmou que realmente é uma pista de sentido único. Ele até falou assim, nossa, se ele queria fazer um gato, né, se era esse o objetivo dele, encurtar o trajeto para estacionar ali na padaria, que ele pelo menos observasse se tinha algum veículo vindo no sentido correto ou se tinha algum pedestre. É essa orientação que ele falou. Então ele pede encarecidamente, você, motorista da caminhonete, essa moça que estava de passageiro, que eles se apresentem na delegacia de Planaltina para prestar depoimento e ajudar nessa investigação e até facilitar um pouco a vida do motociclista, porque eles estavam muito confusos, tanto o pedestre quanto o motoqueiro. Quando chegou o socorro, na ocorrência disse que eles estavam desorientados e não sabiam nem dizer o que tinha acontecido. Então foi de relance, foi muito rápido, pelo machucado, sangramento pelo nariz do pedestre, as escoriações e machucados do motoqueiro, então eles não sabiam nem o que tinha acontecido. Vai ajudar muito se esse homem puder comparecer à delegacia, se entregar, falar, olha, realmente eu entrei ali na pista contrária, eu não sabia que podia provocar um acidente, e falar a versão dele e ajudar aí a polícia fechar aí esse caso e ter um desfecho bom, digamos, para todas as partes, né, Vivi? Sem dúvida, é bom, e é melhor que se apresente, porque vai ser identificado, dá para ver ali o carro, a placa, e olha só, isso fica inclusive como um alerta, muitas vezes o motorista quer encurtar caminho, tá com pressa, olha só que acidente horrível, a gente vê ali depois, inclusive que a passageira coloca a mão na cabeça, com certeza eles perceberam o acidente que eles causaram, né? Quer dizer, um absurdo aí também, uma responsabilidade fazer essa manobra aí, que tá irregular. Obrigada, viu, Vanessa? E olha só o que aconteceu no Guará 2, um carro invadiu e aí destruiu a fachada de um estúdio de tatuagem recém-inaugurado. O acidente foi quase às 7 horas da noite. O motorista parece que perde o controle ali, olha, do carro e bate no comércio. Olha que perigo, todo mundo se assusta ali. Logo depois ele dá ré e aí para. Os clientes que estavam ali no estúdio, a gente viu ali que todos eles levaram aquele susto com a batida, saíram para ver o que tinha acontecido ali do lado de fora. Nós ligamos para o estúdio, que disse que está tudo resolvido por ali, já arrumaram tudo, imagina, recém-inaugurado, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu para esse carro perder o controle, mas a notícia boa é que eles já conseguiram arrumar tudo, então a gente deseja sucesso nesse novo empreendimento.
E olha, você gosta daquele momento que você fica sabendo tudo que está rolando na rede social, na internet. Então a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo, com Arrasta Pra Cima. Você me espera? Rapidinho. Estamos de volta e agora é aquele momento, aquela hora que a gente se diverte um pouquinho, fica bem atualizado sobre tudo que está bombando aí nas redes sociais. Então, roda a vinheta pra gente. Dave, vamos chamar ele aqui para bater um papo com a gente. Boa tarde para você, bem-vindo. Oi, Vivi, boa tarde para você, para todo mundo que assiste a gente. Bom, olha só, gente, a gente sabe que fim de ano tá chegando, nessa época todo mundo fala em retrospectiva, né? Então, olha só, a gigante da tecnologia, a Google, divulgou quais foram os assuntos mais buscados neste ano de 2023. Quero saber se você está imaginando aí o que deve ter saído aí nessa busca. Porque quantas vezes a gente, não sei vocês, mas eu, você, né, Dave, a gente sabe que a gente vive ali dando aquela gugada, virou até nome agora, né? Fala assim, o que é isso? Não sei, vê aí, dá uma gugada, é isso. Então conta pra gente o que mais apareceu ali nesse ano de 2023. Por incrível que pareça, Vivi, de outubro para cá, esse termo que a gente vai falar agora, ele foi muito usado nas redes sociais, que é o tacacá. A música da Joelma, Voando pro Pará, acabou aí entrando novamente para um dos hits brasileiros, e aí tacacá acabou virando, né, a busca de alimentação, um termo de alimentação mais procurada ali nas redes sociais. Esse assunto, inclusive, não só esse, mas como outros também, foi liberado pelo próprio Google. A gente, inclusive, tem aí esse ranking do Google, que a gente vai mostrar para você, da pesquisa aí, por exemplo, o tacacá, no caso, que está aí no ranking de alimentação, lá tá mais lá embaixo um pouquinho, a gente vai ver nesse ranking. Esses são os assuntos mais buscados no Google, inclusive, e aí tacacá está entre esses assuntos mais buscados por conta justamente da própria pesquisa, né, da própria música da Joelma. Se você vê ali no gráfico, ele vai subindo, e aí tacacá está realmente entre os assuntos mais buscados na internet. Essa aqui é uma comida típica da culinária do Pará, feita de raízes, feita também de aipim e tudo mais. E aí, então, tacacá ficou como assunto mais buscado no ramo de alimentação, Olha aí o tacacá. Bonito o prato, já comi inclusive uma vez, mas tive que tirar o camarão porque tem alergia a camarão. Vivi, você já experimentou o tacacá, não? Então, você sabe que não, você estava falando aí de tacacá, uma hora a gente vai inclusive mostrar isso aqui, né, no Distrito Federal, porque a gente sabe que aqui em Brasília tem assim, culinária de tudo quanto é canto. E eu não sabia direito o que era o tacacá, quer dizer, nunca experimentei. E vou te falar um negócio, a gente inclusive trouxe aqui uma vez até papagaio cantando, e essa música realmente viralizou. Você sabe que lá em casa os meninos também, depois que viram esse videozinho que a gente trouxe aqui no Arrasta, fizeram até ali um videozinho pra mim, até mandei pra você, né? A gente tem aí esse do papagaio de novo, não? Não temos o papagaio, mas temos agora aí o tacacá, né, expandindo para o mundo. A gente trouxe os papagaios, a dupla sertaneja, a gente trouxe agora, vai trazer o tacacá agora em inglês para você ver como é que o negócio tá fazendo sucesso. Viralizou. Bora ver, então? Vamos ver. De Deus, que coisa fina! Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu tava rindo aqui, porque solta de novo aí, só pra gente poder ir conversando com esse vídeo, porque veio assim, né, com aquele piano, uma voz aveludada, e embaixo, vocês separaram, gente? Tava ali Joelma com aquela cabeleira no som de tacacá, que era muito diferente dessa melodia, né?
Sim, olha, eu vou confessar que eu prefiro a situação caótica da Joelma ali embaixo, balançando o cabelo e dançando, porque ficou muito clássico esse tacacá aí. É um tacacá gourmet, que vai ser servido nos restaurantes chiques. Eu prefiro o tacacá normal, a dança. O nosso tacacá daqui mesmo, né? Bem assim, bem brasileiro. Esse. É isso, mas olha que impressionante, né? Bombou mesmo, tem até propaganda, enfim, tá todo mundo usando tacacá. Ô, Dave, olha só, e esse calorão, hein? Tenho certeza que isso aí estava entre as principais buscas de 2023. A gente estava falando de mais uma onda aqui. Meu Deus do céu, a gente até brincou que setembro já foi, mas não saiu da gente, né? Pois é, a gente está aí marcado aí com esse ano, né, marcado com muito calor em tempos diferentes, em meses diferentes. Inclusive, né, a onda de calor, o excesso de calor foi um dos assuntos também mais pesquisados do Google esse ano. Isso por conta dessa onda de calor que desde setembro está afetando a gente ali de várias formas. E aí tem um alerta novo, viu, Vivi? Vou pedir, inclusive, para colocar aqui nossa arte, encher tela aqui para colocar nossa arte. Vamos ver aqui como é que vai ficar essa temperatura. Onde está aqui laranja, que abrange mais aqui perto da gente, a gente está bem aqui no quadradinho no meio, vai ter temperaturas que podem chegar aí até 40 graus. Então em Mato Grosso do Sul, também em Goiás e no Distrito Federal. E nessa área mais em laranja, eu tô amando ser aqui o cara do tempo, é o meu sonho. Aqui nessa área laranja vai ter temperaturas de 3 a 5 graus também acima da média. Então até dia 20 de dezembro vai ter muito calor aí. As temperaturas podem chegar nos termômetros até 40 graus. Mas a sensação térmica pode chegar até 50 graus. Então, bora se hidratar, porque o calor que foi mais pesquisado aí no Google volta com tudo em dezembro. Nada de Papai Noel com, né, aquela roupa toda colocada ali, nada de Papai Noel com neve, nada disso. Muito calor no Brasil nos próximos dias, Vivi. Olha, Papai Noel vai ter que se adaptar. Eu te confesso que durante aqui essa participação eu até me desconcentrei um pouco, que eu adorei esse momento Dave, garoto do tempo. Foi, olha, arrasou. Quando a gente precisar falar mais uma vez aqui do tempo, a gente já tem mais uma função para você, viu, Dave? E eu amei realizar esse sonho. Pronto, aqui é assim, SBT Realizações, é assim mesmo. E deixa eu te falar uma coisa. Aí para se refrescar, a gente já sabe, né, que essa onda de calor ela é tão absurda que o pessoal começa a fazer aquelas gambiarras. E aí o pessoal coloca ali ventilador com uma água fria ali, coloca uma toalha também molhada, toma 1, 2, 3 banhos, mas aí nem bichinho de estimação tá conseguindo passar por isso sem arrumar um jeito de se refrescar, né? Pois é, Vivi, o pessoal aí, né, tá sofrendo com calor e os bichinhos também sofrem. E aí, uma maritaca, ela viu a oportunidade ali de se refrescar. E ela não pensou duas vezes. Bora ver aí, então, o que essa maritaca apronta. Uma família decidiu colocar o feijão de molho ali na água para poder, né, depois catar ali e cozinhar. E a maritaca aproveitou que estava muito quente e entrou de cabeça lá no feijão, se refrescou e saiu ali, ó, como se nada tivesse acontecido. Pegaram no flagrante ela tomando banho no feijão aí. E isso viralizou rápido nas redes sociais de ontem para hoje. A maritaca, claro, certíssima, se refrescando. Eu nem julgo a maritaca, não. Inclusive, eu deixaria até uma banheirinha montada, pronta para ela ir com água, para quando ela se quiser se refrescar nesse calorão que vai chegar agora em dezembro, com tudo. Tá certíssimo, eu achando que ela ia ali, né, pegar um feijãozinho, não, queria só uma aguinha mesmo, tá certa. E aí vai chegando esse fim de ano, hein, a gente começa a colocar algumas metas, como é que vocês ficam? A gente fica pensando ali, vou começar a praticar uma atividade física, vou te falar que final de ano, gente, na verdade, nem é momento pra gente ficar colocando essas metas, coloca pro ano que vem, né, porque é tanta confraternização, tanta festa, mas olha, quando for praticar exercício, também tem que tomar cuidado com o equipamento que você vai usar, né? Porque aí você vai se empolgar, né, querendo começar 2024 mais fitness e tudo mais, e aí acaba que a gente não sabe usar equipamento. Esteira, pra mim, eu sempre tive medo de acontecer isso. Dá só uma olhada, tá lá o pessoal na academia, a criança também quer fazer parte disso, ó lá, eu quero também me exercitar, mãe, mas só que aí subiu já na esteira, a esteira estava acelerada demais e a esteira arrasta ele, joga ele com tudo pra fora da esteira. Dá só uma olhada na velocidade que esse menino sai da esteira. A esteira expulsa ele, literalmente, Vivi. Ele tenta ali, coloca o pé, desequilibra e acaba que a esteira ela leva ele numa fração de segundos tão rápida. E esse vídeo viralizou ontem nas redes sociais e tá todo mundo falando, gente, não adianta ser fitness, tem que saber usar o negócio ali. Começa na velocidade 1, né? Ele quis colocar já na velocidade 5 aí e foi embora. A esteira levou ele com tudo mesmo aí. Então não adianta querer ser fitness se não souber usar a esteira, o equipamento aí da academia. Um perigo também, porque se tivesse alguém ali atrás poderia machucar, mas acaba sendo engraçado. Não deixa de ser, né? A gente vê que ele tava tão empolgadinho, né, com a perna, assim, de repente já foi de uma vez. Mas acho que ele não se machucou, não, né?
né? Ali no final a gente vê ele se levantando e tal, e tá tudo bem. Mas não deixa de ser engraçado, a gente vê muitas cenas dessas com esteira, então tem que tomar muito cuidado, viu? Às vezes o pessoal acelera de uma vez, quando vê, tá ali, né? Naquele sufoco. Fica a dica pro cuidado. Agora, esse vídeo que você vai mostrar agora, se eu não tivesse uma câmera de segurança filmando, se alguém contasse, ficaria difícil de alguém acreditar. Era um dia normal de trabalho em uma empresa, quando uma cadeira dessas aí de escritório simplesmente voou. Eu vou te falar que eu não vi ainda esse vídeo, me mostra o que foi que aconteceu também. Olha, se não tivesse essa câmera, se o pessoal falar assim, olha, aconteceu um negócio tão inusitado no escritório, a gente teve que sair ali porque a cadeira explodiu. Aí vamos olhar esse vídeo para você entender o porquê que é impressionante. O rapaz tá ali, senta, levantou ali da cadeira dele e a cadeira simplesmente ela pega o beco, ela foge. Ela parece um foguete, vai ali para cima e aí acaba caindo ali também no chão. Ninguém sabe o que realmente aconteceu, se é o gás ali dentro, se é aquele amortecedor da cadeira, o que tinha acontecido. Ainda bem que a pessoa acabou levantando ali e não se machucou. Contar que, olha só, já vi de tudo, quase tudo, assim, com essas cadeiras de escritório, mas essa daí realmente foi de assustar, ainda bem que não caiu ali na cabeça de ninguém. Você vê que ele sai lá vendo de novo, levantou, que sorte que ele levantou. Olha só, a sorte, na verdade, é que não tinha ninguém ali por perto, que ele saiu ali para não ser acertado por essa cadeira. Senhor, olha, Dave... Obrigada, viu, por esse momento aqui, para a gente poder ver o que está viralizando, o que virou meme. Depois a gente, com certeza, ainda vai ter muita retrospectiva por aqui até o final desse ano. Um beijo para você, viu? Tchau, tchau. Tchau. Bom, e agora, né? A gente respirou um pouquinho aqui com o Dave, mostramos ali aquela esteira falando de metas para o próximo ano. Vamos chamar aqui agora, né, meu amigo Neguerê, da SBT Esportes Brasília. Neguerê, me conta uma coisa, você é desses também que já faz meta. Eu quero dizer que você começou antes, porque você tá fininho, né? Tô fininho, Vivi. Fala um Boa pouco tarde comigo, por favor. pra você e pra galera que tá nos assistindo aí de casa. Tô fininho, dá pra perceber que eu tô magrinho. Eu tô achando. Tô num processo fitness, Vivi, olha, o resultado é visível, né? E ó, eu vou contar nas minhas redes sociais também o que eu estou fazendo. A galera pode ir lá pra poder conferir. Ah, quero saber. E você é daqueles também que começa ali com esteira e tal, mas toma cuidado, né? Não, toma cuidado. Não vai de arrasta pra cima, não. Não, tem um personal, tem tudo ali, podendo pra cuidar, porque eu sou muito grande, então se eu cair, não vai ficar uma parada bacana, né, Vivi? Olha como é que é, né? Não vai sair assim, igual aquele garotinho, né? Só se ajeitando assim, pronto. Não. Vai ter um tom é estrago. maior, né? Ô, Neguerê, então, olha, eu vou deixar agora você aqui em boa companhia, né? Com vocês todos que me acompanharam aqui. Muito obrigada. Uma ótima tarde para vocês. E agora, Neguerê, cuida de vocês.